Olá, muito bom dia, aquele abraço. Estamos começando mais uma edição do TVI News aqui pela sua TVI, canal 36.2, pela sua operadora de Itabuna-Ilhéus, a operadora TVC, que tem internet aí, banda larga, fibra ótica para você e alta velocidade. Obrigado a você que nos assiste aí em Ilhéus e Itabuna, né, pelo canal 36.2 e muito obrigado a você também que nos assiste pelas redes sociais. Você do YouTube, estamos no TVI Oficial ou no TVI News Brasil no YouTube. É só procurar aí que você vai ver o ao vivo e o on demand. Você também pode nos assistir pelo Facebook. No Facebook, a nossa página é TVI Play Live, tá certo? Assista ao vivo, compartilhe, espalhe essa ideia para os seus amigos e as suas redes sociais. Estamos também no Instagram para você acompanhar os nossos bastidores, né? Acompanhe aí a TVI Play Oficial no Instagram e poste lá também sua mensagem. E por falar em mensagem, se você quiser interagir com a gente, com a nossa equipe, você pode mandar o WhatsApp. Anote o número aí do nosso WhatsApp, né, para você mandar vídeos, fotos, mensagens, o que você quiser. A gente só não atende ligação por esse número, tá bom? Coloca aí, Cássio, por favor, o número do nosso Zap, para o pessoal de casa anotar. Você que está aí no táxi também, no aplicativo, você que está dirigindo e acompanhando a gente aí, muito obrigado pela carona e pelo carinho da sua audiência. Aí está o nosso WhatsApp, você pode compartilhar ideias com a gente e também mandar seu vídeo que a gente posta aqui no ar, tá bom? Seja o repórter por um momento aí no seu bairro, na sua rua, grave aí o seu problema, o que é que está acontecendo aí e manda aí por esse zap que a gente vai mostrar aqui, tá certo? Ficamos aguardando. Muito obrigado pela sua audiência. Bom dia para Carol Melo. Bom dia, Barbosa, é isso mesmo. Estou aqui, inclusive, com o nosso app, que é o TVI Play, onde tem todas as programações aqui do TVI News. Você aí quer ficar por dentro de todas as programações do nosso conteúdo regional, é só colocar www.tviplay.com.br e você vai ficar por dentro de todas as notícias aqui da TVI, todos os nossos quadros. Inclusive, se teve alguma edição favorita que você deseja assistir novamente, lá no TVI Play você vai poder acompanhar. Tem todos os quadros da nossa programação, TVI News, Alerta Cidade, De Olho no Som, Baião de 2, Inteligência Policial. Fora a parceria que a gente tem com o Portal à Tarde, que é o maior jornal do Norte e Nordeste aqui da Bahia, onde contém notícias do Brasil e do mundo. É só você clicar aqui, ó, notícias, que você será automaticamente redirecionado para a página do Jornal à Tarde, onde você vai acompanhar os principais fatos aqui do Brasil. A gente vê aqui de destaque, a gente está tendo muito destaque de política. Aqui nas mais lidas, você vai ver as 5 notícias mais lidas aqui do portal. Em primeiro lugar, é uma notícia referente ao candidato ao governo do estado da Bahia, o ACM Neto. Na base de ACM Neto, João Leão anuncia voto em Bolsonaro. As lideranças de ACM Neto, elas já estão se posicionando e declarando seus votos. Na sua grande maioria, apoiadores de Bolsonaro. Em março, o Leão, mesmo indo para a base de Neto, disse que faria campanha para Lula no estado. Isso em março. O vice-governador João Leão, do PP, resolveu declarar abertamente o apoio a Jair Bolsonaro à reeleição em evento realizado no município de Barra. Em março, quando rompeu com o governador Rui Costa para ir à base de ACM Neto, União Brasil, ele disse que mesmo desfazendo a aliança com o petista baiano, apoiaria o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato pelo PT, à presidência da República. No vídeo, que pode ser conferido abaixo, o petista declara: "Chega de PT, que tomou juízo e quer uma vida nova". Esse é um dos principais destaques aqui do Portal à Tarde referente à política. Um outro destaque aqui é as obras que colocam o futuro das praias em risco. Substituição de vegetação natural por pisos impermeáveis causa uma série de danos ambientais permanentes. Mais do que desperdiçar e dar destinação suspeita a recursos públicos, como mostrou a reportagem da tarde, as revitalizações feitas pela Prefeitura na Orla de Salvador na última década, desde o início do primeiro mandato de ACM Neto em 2013, põem em risco o meio ambiente nas praias e áreas de lazer recém-criadas, alertam os especialistas. É isso aí, Barbosa. Essas são as principais notícias. Eu volto aí com vocês. É isso aí, Carol. Daqui a pouquinho a gente fala mais aí, porque o Jornal à Tarde, ele atualiza as notícias de minuto a minuto, hein? Então você que quer ficar atualizado, fique sempre com o nosso aplicativo aí na mão. E na hora que você quiser saber alguma coisa aí do Brasil e do mundo, é só clicar em Jornal à Tarde.
Eu agora vou dar bom dia, né, para a nossa querida Rosa, que está aqui do meu lado. Bom dia, Rosa. Bom dia, Barbosa. Novidades aí, muitas notícias pra gente. Para poder ter essa bancada aqui, né? Eu, você e Carol. Aham. Que bom, hoje estamos juntos aqui. Vamos lá. Lula aciona TSE contra a publicação de Bolsonaro que o associa à facção. A equipe do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, acionou o Tribunal Superior Eleitoral para que uma publicação que o associa a uma facção criminosa fosse retirada das redes sociais. Publicado pela campanha de Jair Bolsonaro, na noite do último sábado, 8, o vídeo intitulado Marcola, chefão do PCC, confessa que Lula é o melhor para o crime organizado. Apresenta suposta voz do líder da facção paulista, declarando seu voto ao petista. As mesmas imagens haviam sido publicadas pelos sites O Antagonista e Jornal da Cidade, todos ligados ao grupo Jovem Pan. Mas o ministro Alexandre de Moraes determinou a retirada do conteúdo. E lembrando, essa é a 4ª vez que a campanha de Lula aciona a Justiça Eleitoral para que publicações dessa natureza fossem removidas. Desta vez, além da exclusão do post, a coligação do petista também pede que o presidente seja multado em R$60 mil por descumprimento e solicita que cada nova postagem ou compartilhamento do mesmo teor sejam multados em R$30 mil cada postagem. Agora o Lula está rejeitando apoio, né? Não pode rejeitar apoio só porque é do PCC. Inclusive, né, Barbosa, tem até um destaque sobre, né, isso aqui no Portal à Tarde também, falando, né, sobre o fato dele ter acionado o TSE contra a publicação que Bolsonaro associa à facção, o que Heloísa acabou de falar. Mas ele realmente é apoiado por esse pessoal, né? Com Inclusive certeza. Nós vimos aí na Marcola, né? No primeiro turno, né, quando houve o resultado das eleições, todos os presídios comemoraram, principalmente o presídio lá de Pinheiro, né? Pinheirão, e do Rio de Janeiro também. O pessoal comemorou muito a vitória do PT. Então, assim, eu acho que voto é voto, né? Se o pessoal está apoiando aí... O que dizem esses criminosos é que com o PT, né, a vida deles fica mais fáceis. Isso não sou eu que estou dizendo, são os próprios delinquentes aí que comemoraram a vitória do primeiro turno aí, Lula, 6 milhões de votos à frente. Inclusive, Lula vai para o Morro do Alemão essa semana no Rio de Janeiro, né? Morro do Alemão, que mora muita gente boa, mas a gente sabe que ali é um quartel-general do crime, né, também. E outra coisa, Barbosa, hoje já vazaram, né, outros áudios de Marcola. A voz é inconfundível, o linguajar é inconfundível, e o áudio realmente se tratava dele. Agora o Lula tem à sua disposição ali pessoas que ele colocou, né, no Supremo Tribunal Federal. Exatamente. E no TSE, então ele manda e os caras obedecem. Exatamente. Ele simplesmente fala, tira esse daí, o Alexandre de Moraes manda tirar. Mas faz parte, né? Vamos para frente aí. Agora não pode. De esporte, eu sou contra, né? Realmente eu sou contra o fake news, né? Sim. Aquilo que é mentira não se pode publicar na internet. Mas se é verdade, se é uma opinião, uma posição do Marcola, ou seja, do PCC, de quem for, a gente tem que respeitar. É cidadão, é bandido, está preso, não sei o quê, mas tem direito a se manifestar, tem direito a falar. E a gente não deve censurar ninguém nesse país. Eu sou contra a censura. Com certeza. E as pessoas precisam ficar informadas, né, sobre o que está acontecendo. Não se pode calar. Se tem essa situação, se há provas de que isso é verdade, tem que circular mesmo. E aí, Carol, tem futebol? Vamos falar de esporte, né? A gente tem falado muito de política. Olha, por falar em esporte, Carol, por falar em esporte e futebol, eu queria abrir o programa aqui registrando o fato triste, né, lamentável, da morte do ex-jogador do Itabuna, folclórico, né, treinador, figura, uma persona realmente, né, Lucha do Cacau. Tá aqui o nome dele completo, né, Rosa, dá aí pra gente, o Eribaldo, né, Menezes, que era o Badu, conhecido Badu. Ele conta a história dele, ele deu entrevista aqui pra gente, né, contando um pouco da vida dele, e a gente vai reprisar daqui a pouquinho esse trecho para quem não viu. É muito curtinho, mas só para saber de onde ele saiu, para onde ele foi, não é isso, Rosa? Ele residia onde ultimamente? Ultimamente ele residia aqui na cidade de Itabuna, né?
Nesse domingo, o desportista itabunense partiu, deixando para quem o conhecia muitas lembranças. Luxemburgo do Cacau foi vítima de um infarto fulminante do miocárdio. Foi encontrado sentado em um sofá na casa onde morava, na rua Joaquim Batista, no bairro Santo Antônio, em Itabuna, na manhã de hoje. Foi ontem, né, no caso? No caso, foi ontem, né? A perda do ilustre filho da terra causou muita lamentação nas redes sociais. Badu atuou como jogador de futebol profissional, jogando no Itabuna Esporte Clube. Ao encerrar a carreira nos gramados, tornou-se treinador das categorias de base do clube. Mais tarde, passou a comandar equipes de futebol amador. Por vestir ternos à beira dos gramados, ficou conhecido como Luxemburgo do Cacau, por causa do estilo do famoso treinador Vanderlei Luxemburgo, no qual Badu se inspirava. Por causa de suas histórias engraçadas, Luxemburgo do Cacau foi personagem e em 2018 foi notícia no canal Fox. Concedeu uma entrevista afirmando ter rejeitado uma proposta para ser treinador do Flamengo. Alegou ter exigido 1,8 milhões mensais de salário e que, pela pedida ser alta, não fechou com o rubro-negro carioca. Por meio de nota, o prefeito, de Itabuna, Augusto Castro, lamentou pela perda de Badu. A gente lamenta também, né, Raíssa? Lamenta Toda demais. sexta ele estava aqui com a gente, com certeza. A figura alegre, Quem né? conhece, quem teve a oportunidade de conhecer Badu, sabe da alegria que ele carregava com ele, o brilho que só ele tinha. Badu era luz, né? Onde ele chegava, ele animava, com os famosos pedidos de Pix, faz o Pix, faz o Pix. Quem conhece Badu sabe que Badu e Pix na mesma frase era mais que comum. Ele sempre teve um jeito muito alegre, participava aqui com a gente toda sexta-feira e vai deixar muitas saudades, inclusive para mim, né, que era a produtora dele, né, era assim que ele me apelidava, minha produtora, me grave aqui. E eu tenho certeza que todo mundo que teve a oportunidade de conhecer Badu e se deparou com essa notícia ficou muito triste, muito surpreso, porque aparentemente uma pessoa forte, né, uma pessoa feliz, a gente nunca imagina que o pior pode acontecer. A gente tem sempre aquela impressão de associar a morte a uma pessoa doente, né? E o Badu, ele estava se mostrando uma pessoa até então saudável, apesar de alguns problemas que ele passou por um tempo aí atrás, que foram uns problemas pulmonares, estava com dificuldade de respirar, mas ele já tinha sido acompanhado, mostrado melhorias, inclusive estava vindo aqui, toda sexta-feira estava com a gente, e ele vai deixar muita saudade. Vou sentir muita falta de ver aquele fusquinha circulando aí pelas cidades, minha nave, que era assim que ele chamava, que ele já achou foi dinheiro, viu? Já foi até leilão, já quiseram colocar aquele Fusca, mas ele dizia: não tem dinheiro nenhum que pague as histórias que eu vivi aqui com esse Fusca. E o Badu, ele vai deixar aí muita saudade e a alegria dele, né, que era o principal fato, que onde ele chegava ele contagiava. Minha Radija, Allah, salam aleikum, eram frases aí ditas pelo nosso querido Sheik, que era assim que ele gostava de ser chamado. Badu, onde quer que você esteja, saiba que você deixou a sua história em Itabuna, você é muito querido e a gente sabe que pessoas queridas, elas nunca vão embora porque as memórias delas ficam aqui e a sua memória está aqui em Itabuna e você sempre será lembrado com muito amor, muito carinho e muita gratidão. E fica aí as condolências, né, para os familiares, para os amigos, que foi uma grande perca. Apareceu ali ele abraçado com o Luxemburgo, né, que ele era fã. Chegou a puxar o Luxemburgo, que ele era baixinho. E isso só nos mostra, né, Barbosa, que a vida realmente acontece hoje. É um sopro, né? E que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A gente tem que viver intensamente, aproveitar, realizar nossos sonhos. Na sexta-feira, a Badu estava aqui, foi brincando com a gente, feliz, né? Brincando com a gente. Logo na saída do programa, ele chegou, sentou nessa cadeirinha vermelha, brincou muito comigo, me desejou uma boa sorte nessa jornada. E quando foi ontem, eu recebi a notícia, né? Como Carol falou, Badu fez história, a história dele está marcada. Itabuna é muito grata por tudo que Badu fez, pela história da cidade, né? Pela história do esporte na cidade. E deixo aqui as nossas condolências aos familiares e também aos que o amavam, que não foram poucas pessoas. A gente consegue ver nas redes sociais todo mundo se lamentando por essa perda, que é uma perda muito grande para a cidade de Itabuna. A gente fica um pouco mais triste, né? Ontem, inclusive, eu fiquei muito triste quando eu soube da notícia, ontem pela manhã, né? E
Infelizmente a gente não pôde fazer mais nada, porque ele já tinha falecido. Ficamos muito tristes. E o velório estava acontecendo hoje ainda, né, no SAF, mas eu não pude comparecer porque eu tive que vir para a TV, né, e o sepultamento é agora pela manhã, outros falam que é à tarde, cara. Eu queria até que esclarecesse. Às 15 horas. 15 horas, né? Você aí que quer se dar seu último adeus para o Badu Flox, às 15 horas. Tá bom. Agora eu vou pedir um trechinho, né, dessa entrevista que ele deu aqui recentemente. Parece que a gente estava adivinhando. Eu falei, não, vamos falar um pouco da história aí, Badu, para deixar a sua história registrada aí, né? E ele falou aqui aos amigos da TVI um pouco da história dele, de onde ele veio, como é que ele chegou a Itabuna. Vamos botar aí? Vamos lá, Cássio? É time duro e o Itabuna disputa aí o título, mas já está garantido na Série A, que é o que o torcedor mais sonhava e queria, a volta do Itabuna. Nós estamos aqui com o Badu. Muita gente conhece o Badu Itabuna, né? Muita gente mesmo, ele é muito conhecido. Mas as pessoas acabam, às vezes, até esquecendo a origem do Badu. O Badu veio do futebol. O Badu era um jogador de futebol, se tornou técnico, né? E bem sucedido por onde ele passou. Badu, bom dia, obrigado por você ter vindo aqui. Ô Barbosa, muito obrigado à TVI por essa oportunidade. É porque as pessoas me veem muito sorrindo, muito alegre e... Você já se tornou até um humorista, né, na cidade. É tipo assim, um palhaço, né, na realidade. É porque eu sou realmente... Brincalhão, eu não tenho problemas. Sabe viver a vida, né? A pessoa que tem problema é aquela pessoa que anda tenso. É a pessoa que não tem vida. E eu tenho. Então, eu acho que as pessoas também não acompanham esse lado meu profissional da qualidade técnica, de observação, de técnico. E que já tive passagem por vários clubes do Brasil. Tipo Confiança de Sergipe, Londrina, Itabuna, Operário, Matsubara, Atlético Paranaense. Né? Ponta Grossa também? Ponta Grossa. Eu joguei no Operário, joguei no Londrina. Operário de Mato Grosso, né? Operário de Ponta Grossa, que fica do ladinho ali de Curitiba. Ah, lá em Curitiba. É porque tem um Operário também de Campo Grande. E como treinador eu tive passagem no início, no River, de Ilhéus está aqui, a prova, né? Essa foto é Ilhéus, fui né? campeão baiano, tive o prazer de bater na Bahia toda. E peguei o Itabuna, depois subimos, eu juntamente com o Danielzinho. Quem está do seu lado ali era o presidente, né, do time? Jailson Oliveira, né, que se tornou político. E com o tempo fui assumir os juniores, Ricardo Xavier me deu a oportunidade, eu dei o presente para ele, que foi chegar às quartas e finais do Campeonato Baiano. E hoje estou aqui muito feliz, o Itabuna retornar ao que era quando joguei. Quando joguei era a primeira divisão, nas mãos do pai de Ricardo Xavier, que as pessoas às vezes me conduzem de uma forma quando eu falo que só vai com eles. Por que só vai com a família Xavier? Aí a prova. O time ficou 12 anos fora. Entregou na mão de um, entregou na mão de outro, ninguém resolveu. Voltou para a família Xavier, subiu. Voltou para a família Xavier, está aí, a primeira divisão. E eu tinha certeza também, com essa ajuda do nosso administrador, Augusto, o time conseguiu, porque futebol requer dinheiro. Futebol é caro. Futebol é caro. Quem quer fazer futebol, você vê que você fazer um time de futebol amador, você tem que ter 100, 150 reais para cada cabeça. Se você quiser chegar em algum lugar. Senão ninguém joga, amigo. Ninguém joga grátis. Hoje nem relógio trabalha de graça, né? Tem que botar pilha. Entendeu? Então eu estou muito feliz, viu? E estou feliz em estar aqui na TVI News. E foi você que me deu essa oportunidade de chegar aqui para poder mostrar as minhas qualidades, as minhas brincadeiras, as resenhas. Mas o Badu não é só resenha. O Badu tem esse lado profissional. Hoje eu sou sósia de Vanderlei Luxemburgo. É verdade. Você, inclusive, participou do evento do sósia, né? Lá no Sul, né? Estou no YouTube. Ontem, por sinal, cheguei... Ali, você e Vanderlei. Vanderlei, aí no Grêmio, de Porto Alegre. Ontem cheguei lá no estádio Itabunão, fui recepcionado com a maior alegria dos atletas, da comissão, do técnico. Hoje Itabuna está de parabéns em ter um técnico de um nível alto, um homem campeão da Copa Nike, não é para qualquer. Não é para qualquer um. Tem? É outro patamar. E o Sérgio tem um conhecimento na base, Foi o que eu falei aqui na TVI. E o Itabuna bateu na mosca certa.
A mosca certa era Sérgio. E Sérgio hoje está aí, ó, de parabéns, que vai ser o nosso técnico pro Baiano. Se Deus permitir, que tem qualidade. E olhe lá, se Itabuna vacilar, perde. Inclusive ele tem um histórico bom, né? Já passou por várias equipes. Ele é campeão da Nike, com Vitória. E o trabalho e o conhecimento que ele tem de base, né? Porque o Itabuna vai precisar formar uma base de novo, né? Com certeza, vai ter todo time. Todas as categorias, tem que ter a base. E Itabuna é um celeiro. É um celeiro, né? Vai depender de quê? Inclusive, Badu, na sede social do Itabuna tem um campinho lá, né? Lá tem a escolinha. Base. Tem a escolinha, funciona a escolinha, mas eu não tenho muito acesso. O meu projeto é outro. O meu projeto é pequeno, grande aprendiz. É resgatar jovens. Hoje eu tenho Você, 100 inclusive, jovens. tem mais... isso que eu ia falar, 100. mais de 100, né? Eu faço um trabalho social, na qual horário, nota do colégio, conversações e fundamento da bola. Mas só que não é só para quem joga bola. É um trabalho social para educar. Você ter emoção de chegar para um jovem daquele que não chega preparado e você ser mais educado do que ele e colocar ele no seu comando. Então esse é o meu trabalho. O que eu fui no passado, hoje eu procuro ensinar para eles no presente. Ô Badu, e fica onde esse trabalho? É no estádio Luiz Viana. Lá no estádio. Lá mesmo, eu tenho um campinho. Todos os dias? Terças e quintas. Terças e quintas. Só que com a pandemia não pode. Então tá parado. Mas já vai anunciei, voltar, né? Já anunciei que as inscrições já estão abertas na minha casa, podem ir. Rua Joaquim Batista 224. Que bairro é? Santo Antônio, porque as inscrições vão começar e eu vou querer todos os meus alunos de volta. Você tem aluno de todos os bairros lá? Todos os bairros eu tenho, são 106. E é maravilhoso, viu? Você poder educar a pessoa jovem. E essa oportunidade, né, Badu? Porque hoje não é todo mundo que dá oportunidade, e né? outra coisa, lá eu trabalho com meninos especiais, meninos de toda... Para mim, estão todos iguais. Não tem diferença. Você faz a inclusão, né? Não tem diferença. A gente estava falando disso hoje aqui no programa, né? Essa coisa da inclusão social. Que bom, olha só. Eu sou muito grato porque as mães desses meninos especiais, quando me ligaram, após os 6 meses que eles estavam conosco, me falou que ele mudou da água para o vinho. Com certeza. Só o fato dele estar ali com as outras crianças, né? Mexeu com os neurônios. O menino hoje é educado. O menino hoje, dentro do grupo hoje, você precisa ver, joga bola, fala, terminou, vai tomar o banho dele, pega a bolsa dele, tchau. Hoje, por sinal, no meu grupo, hoje está uma briga, que eu estou adorando essa briga. É da nota do colégio. Antigamente era 0,5, 0,8, 3, 2, hoje é 9,5, 9,8, 10. É mesmo? Houve um crescimento. Meu grupo hoje todo... Mas você exige na média, né? Não, quem chegar com 7 lá não treina não, viu? Tem que ser acima de 7? Acima de 7. Por isso que a garotada tá indo para lá é radical. O horário lá é 8 horas, 8 e 2 não entra. Tem que chegar com um boletim na mão, né? Não, eu ligo pro colégio. Você liga pro colégio? Eu ligo pra diretoria. Como é que está fulano aí? E viu que eu liguei, ele falou, Badu, o menino aqui tá aprontando, né? Eu falei, tá bom, a senhora pode liberar ele, manda ele vir aqui no estádio. Chegou lá, oi professor, eu falei, senta aí. Toma vergonha. Como é que você quer participar de um projeto tão bom desse? Você não paga nada, seus pais não pagam nada, você tem lanche, o Los Pampa manda o lanche para vocês, e você aprontando, vai perder a vaga. Hoje ele é meu capitão. É o mais educado. Parabéns, viu? Entendeu? Esse método seu é sensacional. Barbosa, terno e gravata, né? Assim como o Vanderlei Luxemburgo, a gente mostrou as fotos aí. E hoje ele faz parte do clube dos sósias, né? E quando tem uma festa, ele sempre está lá presente, junto com vários outros sósias. Vanderlei, Vanderlei, né? Badu Vanderlei. O que é que você conhece do Jacobinense e o que é que o torcedor do Itabuna pode esperar, Badu, na sua opinião, para essa final de 2 jogos, né? Eu vou te falar aqui, para começar, é semifinal e final. Então são 2 clássicos.
que esteja em um bom lugar, né? Merece, foi sempre um guerreiro, um cara do bem. E por ter essa certeza que ele era do bem, eu tenho certeza que ele está na presença de Deus. Vai com Deus, Badu. Vai deixar saudades. Vai deixar saudades na gente, né? Mas siga seu caminho, né, com Deus, porque essa vida é só uma passagem. Carol, temos o que aí agora? A gente tem aqui futebol, né? Após voltar a ganhar, Bahia foca no duelo contra o Grêmio. As duas equipes brigam pela vice-liderança do Série B. Depois de voltar a ganhar no Campeonato Brasileiro da Série B, após 5 jogos sem sentir o gosto dos 3 pontos a favor, o Bahia tenta esquecer o 1-0 contra o Brusque e começa nessa segunda-feira a focar suas atenções para o duelo contra o Grêmio programado para domingo, às 16 horas, na Arena, em Porto Alegre. Além de ser um encontro entre 2 campeões brasileiros, a partida vale a segunda colocação na Série B do Campeonato Brasileiro. O time gaúcho é o vice-líder com 57 pontos conquistados e o Bahia está atrás com 1 a menos. Visando voltar a ocupar o segundo lugar na segundona, o técnico Eduardo Barroca vai ter pela primeira vez uma semana inteira de treinamento. As atividades elas começam nesta segunda-feira, no período da tarde, no CT Evaristo de Macedo. Para essa partida, o treinador vai aguardar a liberação do atacante Ítalo, que já está em fase de transição e pode voltar a ser opção. E uma possibilidade do lateral esquerdo Matheus Bahia, já que o atleta realiza treinamento com físico no campo CT Tricolor, mas segue sem previsão de retorno. Quem pode ser opção após expulsão contra o Novo Horizontino é o volante Emerson Santos. O jogador recebeu o cartão vermelho na partida realizada no interior de São Paulo e pode retornar para figurar no banco dos reservas. Essa é a notícia que a gente tem aí. Tomara que o Bahia vença, né? Porque o Bahia está apresentando um péssimo futebol, venceu em casa, mas não convenceu. O Sport de Recife venceu o Cruzeiro ontem, já tem 51 pontos. Tá 2 pontos, aliás, 4 pontos, né, do Bahia. O Bahia está com 56, né? Isso. 56, o Grêmio com 57. O Sport venceu ontem, foi a 51, então tá a diferença de 5 pontos para o Bahia. Se o Bahia ganhar do Grêmio, aí ele consolida mais sua participação no G4, ficando em segundo. Aí o Grêmio passaria para terceiro. Se o Bahia perder do Grêmio, aí a coisa se complica, porque o Sport pode vencer na outra rodada e chegar mais perto. Aí vai ficar a diferença de 2 pontos apenas para o Bahia, e o Vasco nem se fala, né? O Vasco está ameaçadíssimo também pelo Grêmio, o Vasco tem 55 e está aí a 4 pontos do Sport. Então, tanto o Vasco quanto o Bahia, se quiserem se manter no G4, vão ter que ganhar daqui para frente, senão a coisa vai complicar. Olha, daqui a pouquinho nós vamos conversar também com o Roberto José, né, o professor, mestre em Geografia, o nosso geopolítico, que vai comentar as últimas notícias aí pelo mundo, inclusive falando sobre as ameaças do presidente da Rússia em disparar mísseis atômicos, né? E isso complica para o mundo inteiro, isso não vai ficar só no âmbito da Ucrânia. Essa guerra vai acabar tomando uma proporção gigantesca e já se fala aí que é a guerra do Armagedon. Se for disparado um míssil desse, vai ser a guerra do Armagedon, porque aí essas bombas poderiam causar tsunamis, né, e outras complicações respiratórias no mundo inteiro, e vai abalar os continentes, não só a Rússia e não só a Ucrânia. E os Estados Unidos já se preparam, né? Temos também conflitos entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, né, e também outros países ali menores. O Japão também já está intrigado, porque a Coreia do Norte disparou mísseis passando aí sobre o Japão, e tudo isso está causando um rebuliço. A panela está aquecendo, né? Esperamos que não transborde, tá certo? Porque se transbordar vai sobrar para o mundo inteiro. E no quadro geopolítico com Roberto José, daqui a pouquinho a gente vai comentar sobre isso aí. Tem mais notícias aí, Rosa? Daqui a pouquinho você vem com a previsão do tempo, tá, Carol, pra gente. Além dele, a gente vai ter também aqui Dr. Murilo Stout, né, que é o juiz responsável pela 27ª Zona Eleitoral.
O doutor Murilo daqui a pouco estará aqui conosco, né, esclarecendo as principais dúvidas para os nossos telespectadores sobre esse segundo turno eleitoral e esclarecendo também os problemas mais recorrentes que tivemos no primeiro turno, né, Barbosa? Isso. Daqui a pouquinho Inclusive, aqui na TVI com a gente. Mostrava Não aqui, foram né, poucos, nem os problemas. Muitos problemas, principalmente nas sessões eleitorais do São Caetano, ali do Colégio Maria de Lourdes Veloso, e também do Colégio Batista do bairro da Conceição. Isso, Muitos problemas, além de outros, né, que você vai citar. Superlotação, boca de urna, tivemos vários reincidentes, né, nas eleições aqui na cidade de Itabuna, e daqui a pouquinho o doutor Murilo com a gente. Ok. Carol, previsão do tempo tem aí para hoje? Com certeza, a gente tem previsão do tempo sim. Itabuna está atualmente com 29 graus, parcialmente nublado, podendo chegar a máxima de 31 e a mínima de 22 graus. Vitória da Conquista, nossa Suíça Baiana, 27 graus, podendo chegar a máxima de 30 e a mínima de 17. A gente pode observar que o tempo está esquentando, né? Domingo mesmo, ontem ferveu. Foi um bom dia de praia, nós baianos, nós estávamos aqui desejando praia, porque era uma coisa, hein, Barbosinha? De segunda a quarta fazia sol. Ia chegando o final de semana, chuva, ninguém entendia nada. Mas esse final de semana o sol veio com tudo. Ontem mesmo, sol de verão já. Pra mim que fiquei em casa foi castigo, viu? Falando agora da previsão do tempo na capital Salvador, 28 graus, podendo chegar a máxima de 29 e a mínima de 24 graus. E Ilhéus, nossa princesinha do sul, com as suas belas praias, 28 graus, parcialmente nublado, podendo chegar a máxima de 29 e a mínima de 24 graus. Barbosa, aí eu tô com uma notícia aqui no Portal à Tarde, que foi uma pergunta que muitas pessoas fizeram, muitos baianos. É uma pergunta que eu também me fiz como eleitora, antes de tudo, que foi essa aqui: de onde veio a força eleitoral de Jerônimo? Porque Jerônimo até então, candidato desconhecido, né? Ninguém sabia quem era Jerônimo, e aí ele foi e levou aí a vantagem no primeiro turno. 3 fatores foram os decisivos para Jerônimo Rodrigues no primeiro turno. Ao lado de Lula, a Bahia possui um padrão de representação política desde as eleições de 2002, quando o petista venceu as eleições presidenciais, transferindo para Jacques Wagner uma parte dos seus votos, o que levou Wagner a alcançar 38,50%, praticamente a mesma parte do eleitorado com a qual contou o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, União Brasil, na disputa do primeiro turno ao governo baiano nestas eleições. Na eleição de 2002, Lula obteve na Bahia, no primeiro turno, 55,30% e em 2006 alcançou 66,65%, algo decisivo para a transferência de votos a Wagner, assegurando a sua eleição no primeiro turno contra Paulo Souto, consolidando uma crise profunda no carlismo, né, sobre a qual a ACM Neto já desapontava como herdeiro natural em substituição ao seu avô, o Antônio Carlos Magalhães. De lá para cá, a força do PT baiano esteve alinhada ao lulismo e ao desempenho estadual dos governos de Wagner e do seu sucessor. Eu não vou negar que para mim foi uma surpresa, viu? Querendo ou não, a porcentagem que o Jerônimo levou. Porém, o PT aqui na Bahia, há um tempo atrás, também não estava com uma imagem muito boa, né? Mas o Rui, ele conseguiu aí seus 2 mandatos. Claro, o Rui, ele conseguiu fazer uma imagem fora do PT, que eu lembro que Rui era Rui, né? PT é PT, agora as coisas estão voltando a ser como era antes, estão levantando a bandeira aí com orgulho, e o Jerônimo teve aí essa votação expressiva. Foi a pergunta que muitos fizeram, achando que o ACM Neto que teria aí o seu primeiro lugar. Mas a gente já vem comentando isso aqui, né, Carol? O PT trabalha muito pela Bahia, tem trabalhado muito, e o Rui Costa, ele não caiu de paraquedas como também muita gente pensava. O Rui Costa era assessor direto do governo Jacques Wagner, e todos os prefeitos que iam ao governador Jacques Wagner antes tinham que passar pelo Rui. Porque o Rui é que era da Secretaria de Governo, então ele que atendia todo mundo, ele que recebia os prefeitos. Então essa recepção dele, esse atendimento aos pleitos dos municípios, faziam essa amizade, né? Mais que uma amizade, claro, com esses prefeitos. Então quando foi na época da eleição, que muitos pensavam até que ele perderia em primeiro turno, ele ganhou em primeiro turno, porque ele já tinha esse relacionamento com os prefeitos. E agora o Jerônimo foi secretário de Educação. Bem verdade que não foi um bom secretário,
mas ele está sendo apresentado e conduzido pelo Rui Costa, que tem todas essas prefeituras na mão. Por que na mão? Porque, além da amizade com esses prefeitos, o Rui vem trabalhando há muito tempo. Inclusive, muitos desses prefeitos que ele tinha amizade já saíram de prefeitura, né, porque já tivemos reeleição e eleição, mas o Rui continuou trabalhando pelos municípios. O governo do PT tem obras em quase todos os 417 municípios da Bahia. Em todas as regiões tem alguma obra do PT. E isso, claro, que é reconhecido pelo eleitor e pelos apoiadores, né? Então, o fato de a ACM até estar com alguns desses prefeitos hoje o apoiando, muitos já retornaram também, é verdade, mas não quer dizer que o governador não trabalhou ou deixou de fazer alguma coisa. Se tem um governador que trabalhou na Bahia nos últimos 50 anos, esse governador se chama Rui Costa. Nem Wagner, que foi o primeiro do PT, trabalhou como Rui Costa, né? Wagner apenas começou alguns projetos, mas timidamente, né? E o Rui, quando entrou, disparou em executar os projetos, porque o Rui é de execução. Já o Jacques Wagner é mais político, né? Aquela coisa de que veio de sindicalismo e tal, apenas se preocupa em fazer política. E o Rui não, ele queria trabalhar. E eu espero que o Jerônimo siga esse mesmo caminho. Agora, se ele ganhar, né, claro, as eleições, que ele siga esse mesmo caminho. E se o ACM Neto ganhar, que ele tente fazer ou faça pela Bahia mais do que o PT fez, porque senão ele pode também ficar só 4 anos e depois o PT volta aí, né, como está tentando voltar agora o Lula e está aí com a maioria dos votos até agora, né? Porque assim, né, Barbosa, na realidade eu acredito que Jerônimo venha se sobressaindo mais por questões de partidarismo, né? Uhum. As pessoas que estão abraçando o Jerônimo não estão abraçando né? O Jerônimo por feitorias dele, porque são mínimas, não fez nada. Na verdade, não fez. Então, é mais o que fez o PT, né? Então, justamente, é o voto de gratidão. Ele está sendo abraçado pelo partido, por causas partidárias, e não por feitorias, porque se fôssemos falar de feitorias, a gente poderia falar com total tranquilidade que o ACM é o mais preparado para assumir. Agora sim, se fala muito nessa preparação do ACM. Realmente ele foi um bom prefeito para Salvador. Mas será que seria para os 417 municípios? Né? Fica a pergunta. A gente tem que testar. Teria que testar, né? Mas aí fica aquela história. Será que é bom testar se você já tem um governo, ou seja, um partido, né, que trabalhou? Será que não é mais fácil continuar? E fica essa dúvida e o eleitor é que escolhe. Mas né? se a gente for observar... E o ACM não está ajudando, né? Porque o ACM poderia tomar um lado, porque a condução... Essa é a principal... A condução da política poderia ser polarizada. Ou seja, não vamos disputar o que eu fiz ou o que eu deixei de fazer, porque eu não fui governador, eu fui só prefeito, então... Vamos pelo lado ideológico, eu vou apoiar Bolsonaro por isso, isso, isso e isso. E aí ele realmente pegaria o voto de muitos indecisos, mas quando ele diz que tanto faz, aí o indeciso que não quer votar no PT de jeito nenhum fala, mas ele está apoiando também Lula, então não vou. Então tem toda essa coisa. Agora ninguém entende por que ele não bota isso no marketing da campanha. Ele pessoalmente já até admitiu que vai votar em Bolsonaro. Eu vi um vídeo do ACM Neto, né, concordando que Bolsonaro é o melhor candidato a presidente da República. Mas no comício, na televisão, no rádio, né, nas peças publicitárias da internet, ele não admite e não assume que está apoiando Bolsonaro. Fica complicado, né? E na realidade é o que a gente vem ressaltando aqui todos esses dias, né? Que essa falta de posicionamento de Neto tem o prejudicado diante dos eleitores, porque assim, na política eu acredito que é o lugar que a gente mais precisa de posicionamento, e o candidato oposto, ele já tem o candidato dele para governador. Então, o outro candidato, que seria Bolsonaro, que não tem, porque João Roma não foi para frente, né? Esses 10% que ele teve seria para Neto. Só que Neto não se posiciona e corre até o risco do eleitor chegar lá na hora de votar e falar assim, já que tanto faz, vou votar branco, vou votar nulo. Vou anular. Entendeu? Porque esses 9 mil não votam no PT de jeito nenhum, né? É a rejeição do PT. Então, aí esses votos ficariam por Neto. E ele perdeu por quantos votos, né?
9 mil não. 938 mil. 938 mil. Essa votação seria suficiente para ele vencer o Jerônimo, caso ele mantenha os votos que ele teve no primeiro turno. Né? Ele então, venceria. Venceria. Então, assim... Claro que bem apertada a votação, mas venceria. Eu não sei em que a Semineto está baseado, se ele está sendo assessorado por alguém, por algum especialista ou alguma pesquisa. As pesquisas hoje mostram muito, mas deixam muito a desejar também, né? Então, ele bem sabe disso, né? Ele muito sabe disso agora, que ganharia com 54% e viu aí que ficou atrás de Jerônimo, né? Por pouco certeza. Não perdeu em primeiro turno. Com Mas certeza. tem mais notícia aí, Rosa, pra gente? Então, Barbosa, tem uma notícia aqui que vai alegrar muito, né? Principalmente as pessoas que fazem o uso do SUS na cidade de Itabuna. O governo da Bahia publica aviso de licitação para a obra no hospital de base. A obra visa aumentar a capacidade de atendimento da unidade hospitalar de Itabuna, com mais leitos de unidade de terapia intensiva, UTI, 6 salas para centro cirúrgico, área para diagnóstico de imagens, pronto-socorro, emergência, raios-x, ressonância, tomografia, ultrassom, endoscopia e agência transfuncional, anunciada pelo governador Rui Costa, no começo de junho e confirmada pelo prefeito Augusto Castro, pela secretária Adélia Pinheiro. A obra será realizada pelo governo do estado por meio da Secretaria de Saúde, com apoio da Prefeitura de Itabuna. Para o prefeito Augusto Castro, a publicação do aviso de licitação reforça o compromisso do governador Rui Costa com a população regional, que tem no hospital de base atendimento portas abertas desde sua inauguração há 24 anos. Então aí, né, Barbosa, o hospital que recebe todos os casos aqui da região está recebendo agora uma atenção maior, né, vai expandir mais leitos, que era tudo o que o hospital estava realmente precisando. É isso aí, Rosa. É bom, né? É sempre bom ver notícias de saúde, né? Melhorar o hospital é sempre bom. O hospital hoje presta um bom atendimento, né? Portas abertas, qualquer cidade que chegar aí atende. Isso dá até prejuízo para o município, né? Mas é um hospital que foi concebido dessa maneira. Então, ele é o regional de verdade, é quem atende. Lá no Costa do Cacau, que é do estado, que deveria fazer esse papel, só atende quem for regulado, né? Exceto um caso de vida ou morte, chega lá na emergência, né? Eles regulam lá mesmo. Fora isso, o paciente já tem que chegar lá regulado. No hospital de base, não. Qualquer pessoa que chega lá é prontamente atendida e, diga-se de passagem, relativamente bem atendida, né? Na medida do possível. E se reformar, vai ficar melhor ainda. Aquele hospital precisa ser mais humanizado no sentido assim de estrutura física, né? É um hospital antigo já, as paredes foram construídas ainda naquela época que se usava muito azulejo branco, né? Então dá aquela apatia, aquela coisa para baixo, né? O hospital precisa um pouquinho mais de calor humano. Já o Hospital Costa do Cacau, você já vê uma decoração diferente, né? Parece que você está numa clínica particular. Isso dá mais um upzinho, até para quem está doente, chega ali para baixo. Traz até mais conforto. Traz mais conforto, exatamente. Sente mais em casa. Mais aconchegado, né? Não fica parecendo aquela coisa mórbida. Além dessa Corredor da morte. Além dessa questão estrutural, né? A gente tinha muito falta de leitos. Às vezes o paciente chegava lá, precisava fazer um exame, não tinha máquina. Então, todos esses problemas a gente está vendo, né, que o governo está tentando solucionar, trazendo raio-x, colocando mais lá leitos. Já tinha. Inclusive, o ex-prefeito e finado, né, Fernando Gomes, adquiriu novinha, com dinheiro que o Bolsonaro mandou, 50 milhões, né, que ele deixou, segundo ele deixou na época 30 milhões de caixa, ou 35, mas ele investiu numa ressonância magnética nova, tomografia nova, e que tinham roubada de lá muito tempo atrás, e também um raio-x digital, né, que o de lá era ainda aquele antigo, né, hoje é digital. É como se fosse uma tomografia também, só que é um raio-x digital. Então o hospital nesse sentido hoje já é bem equipado, né? O que falta agora é investir mais na estrutura física mesmo, de paredes, essa coisa que eu acho que precisa, essa renovada, como eu disse aqui, e também material humano, né? Profissionais aí de saúde, isso, né? Em quesito de atendimento, mais, né? Embora tem bons profissionais lá, mas precisa de mais. E ganhando muito pouco, hein? Eu soube que tem gente lá que ganha salário mínimo.
para trabalhar 24 horas. Até é importante você falar isso, que a gente ressalta, né, a importância do trabalho dos enfermeiros e o baixo piso salarial. Não adianta nada você ter um grande hospital cheio de equipamento e não pagar bem as pessoas que trabalham lá. Então, parte desse recurso, a Secretaria de Saúde deveria investir mais no profissional, né? Tem que ter a valorização da mão de obra, né? Exatamente. Sem aquela mão de obra ali, não anda. Só as estruturas do hospital não vai fazer nada. Tem que valorizar o profissional, que é ele que vai fazer as coisas, né, Carol? Até porque não adianta você ter um hospital de ponta e os profissionais estarem infelizes ali no ambiente de trabalho. Exatamente. Com certeza. E falando de saúde, viu? A poliomielite voltou a ser uma realidade aqui no Brasil. Infelizmente. E a culpa é do quê? Prestem atenção, pasmem. Baixas taxas de vacinação levam autoridades a alertar a população. As pessoas elas não estão indo vacinar suas crianças. Em pouco menos de um ano, o Programa Nacional de Imunização completa meia década de existência. Considerado uma das políticas públicas em saúde mais bem-sucedidas do país, o programa, em seus quase 50 anos, foi marcado por irradiação de doenças como poliomielite, a rubéola, o tétano materno e neonatal e a varíola. Ao longo dos últimos anos, entretanto, algumas doenças voltaram a assustar o país, em meio às baixas taxas de vacinação. A poliomielite, também conhecida como paralisia infantil, é uma das que mais preocupa as autoridades sanitárias. Trata-se de uma doença contagiosa aguda, causada por um vírus que vive no intestino. O poliovírus, e que pode infectar crianças e adultos por meio de contato direto com fezes e secreções eliminadas pela boca de pacientes. No casos graves em que acontecem as paralisias musculares, os membros inferiores são os mais atingidos. Diante das taxas de cobertura vacinal em queda, o Ministério da Saúde realizou entre 8 de agosto e 30 de setembro a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite. A campanha chegou a ser prorrogada por causa da baixa adesão. A meta é vacinar 95% de um universo de 14,3 milhões de crianças menores de 5 anos. Atualmente, a taxa de cobertura vacinal contra a polio está em torno de 60%. Então, falta aí muito ainda. A transmissão ocorre pelo contato direto com uma pessoa infectada, pela via fecal oral, objetos, alimentos e água contaminados com fezes de pacientes, ou pela via oral, gotículas de secreção ao falar, tossir ou espirrar. A falta de saneamento, as más condições habitacionais e hábitos de higiene pessoal precários são fatores que favorecem a transmissão do poliovírus. Sintomas. De acordo com o Ministério, os sintomas mais frequentes da doença são febre, mal-estar, dor de cabeça, dor de garganta e dor no corpo, além de vômitos, diarreia, constipação, prisão de ventre, espasmos, rigidez na nuca e até mesmo meningite. Mais formas graves instalam-se a flacidez muscular, que afeta em regra membros inferiores. Tratamento. Segundo a pasta, não existe tratamento específico para polio. Todas as pessoas infectadas devem ser hospitalizadas e recebem tratamento para os sintomas manifestados de acordo com o quadro clínico do paciente. Sequelas. As sequelas da doença estão relacionadas com a infecção da medula e do cérebro pelo poliovírus. Normalmente são sequelas motoras e que não têm cura. As principais são problemas nas articulações, pé torto, crescimento diferente das pernas, osteoporose, paralisia dos músculos, da fala, da deglutiação, dificuldade para falar, atrofia muscular. E é isso aí. Pessoal, tudo isso pode ser combatido com a vacinação, né? Que é uma vacina que já vem aí de décadas. Inclusive, eu me vacinei contra a polio. Você pode se vacinar também e evitar aí de contrair essa doença que, infelizmente, deixa sequelas severas, que uma simples vacina pode resolver. Você que tem sua criança, leve seu filho para vacinar. A gente sabe que teve muitos mitos aí em torno da vacina, mas a vacina, ela realmente salva vidas. E isso não é de hoje, não. Acredito que seus pais podem dizer isso, seus avós. Quem tem a oportunidade de se vacinar, se imunizar, vacine-se. Carol vem trazendo aí, né, Barbosa, a importância da vacinação, a importância que tem a vacinação. Então, você que nos assiste, cheque seu cartão de vacina, cheque o cartão de vacina do seu filho, porque às vezes está faltando uma.
e pode salvar a sua vida. Nesse período a gente teve muitos mitos acerca de vacinação, mas é importante lembrar que por trás da vacina a gente tem cientistas e estudiosos que se preparam por muito tempo e que tem todo um estudo por trás para nos fornecer o melhor, para nos trazer o melhor para a nossa saúde. É isso aí. Bom, e lembrando que a vacina a base da vacina, né, é sempre a causa do problema, né? Então é para evitar que o problema se instale e o seu corpo já prepare as suas defesas. Então não tem muito na vacina para que você se preocupe, né? Exatamente. É claro que nessa última vacina que foi feita aí para o Covid, as pessoas ficaram preocupadas pelo tempo muito curto de estudo e os institutos que vendiam a vacina, eles diziam, e no seu contrato inclusive, de que não se responsabilizavam por qualquer danos que a pessoa viesse a ter. Então isso deixou todo mundo preocupado, né? Claro. Sim. Mas é importante, a gente tem que ver que a ciência também avançou, né? As coisas avançaram, não é mais aquele tempo de antes, que era tudo muito dificultoso para se ter um estudo. Hoje a gente conta com tecnologia de ponta a ponta, que pode facilitar, e a gente tem que agradecer, né? Que muitas pessoas morreram à espera de uma vacina. Hoje você pode aí conseguir desenvolver uma vacina em 1 ano, foi como aconteceu. Menos de 1 ano, né? Nós menos de 1 ano a da com relação COVID. E é importante a gente lembrar, né, que a gente estava numa situação extremamente complicada. Então foi aplicado muito tempo e muito estudo para fazer a vacina num tempo recorde, né? É isso aí. Bom, só lembrando aí que a Carol falou que um dos sintomas dessa doença pode ser a meningite, né? Então você pode achar confuso que a meningite também é uma doença, mas por que pode ser uma causa? Porque a inflamação da membrana que reveste o cérebro, essa inflamação é chamada de meningite. Então, por isso que tem esse nome da doença meningite, né? Que é a inflamação da membrana que recobre o cérebro. Então, na polio também isso pode acontecer. Então, por isso que a meningite está presente num dos sintomas da poliomielite, tá certo? Então, fica aí a dica. Espero que você não deixe seu filho passar por isso. Vá ao posto de saúde, tem vacina sobrando, você vacina seu filho imediatamente para evitar qualquer problema, porque já estamos com casos aí registrados no Brasil, não é isso, Carol? Isso, na verdade ela voltou a assustar aqui, a gente torce aí para alcançar esses 95%, que é a taxa necessária de vacinação. Proteja suas crianças, a vacina ela está disponível, ela pode salvar vidas e evite aí que seu filho contraia esse vírus que deixa sequelas severas, você perder o andar, ficar com o pé torto, uma perna crescer mais que a outra. Sendo que tudo isso pode ser evitado, né, com a vacinação. Então, a gente pede que as pessoas se conscientizem e levem seus filhos para vacinar. Atualmente, Barbosa está em 60%, mas a meta é alcançar 95%. E eu sei que quem está acompanhando vai ajudar a bater aí essa meta dos 95%. Ok, daqui a pouco Carol volta com a gente, né, participando aqui das entrevistas, também falando do Jornal à Tarde, o maior portal de notícia do Norte e Nordeste do Brasil, que está no nosso aplicativo. Lá você assiste a TVI on demand, assiste ao vivo o nosso programa ou outros programas da TV e você também pode ter acesso ao Jornal à Tarde, tá bom? Bom, Rosa, já estamos aqui com o Dr. Murilo, não é isso? Isso, nosso convidado de hoje, né, Dr. Murilo, que é o juiz responsável pela 27ª Zona Eleitoral da cidade de Itabuna. Dr. Murilo, seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui. Bom dia, obrigado por você ter vindo aqui. Satisfação por receber o convite e com maior satisfação que eu estou vindo aqui hoje. Ok, doutor, o senhor responde pela 27ª, é isso? Isso, atualmente é pela 27ª. Aqui em Itabuna são duas zonas eleitorais, né? 27ª e 28ª. Isso. Doutor Murilo, nós mostramos aqui no primeiro turno, né, algumas sessões de votações. Eu achei, né, ao meu ponto de vista, pelo que eu vi lá, que eu fui pessoalmente, que não houve um planejamento. Porque, por exemplo, no colégio Luiz Veloso está tendo reforma. Aí pegaram todas as sessões desse colégio e colocaram numa sala lá atrás do colégio estadual. Mas talvez não mediram a demora de quanto a pessoa ia votar e que fila poderia gerar, né? E pela manhã tinha uma fila muito grande, inclusive não tinha nem como a pessoa se acomodar, porque o passeio da sala de aula é muito alto, quase 1 metro de altura, e logo do lado assim ainda tem restos de construção, matagal, né? Tinha senhoras, tinha pessoas idosas que estavam com dificuldade de se acomodar nessa fila. Esse foi um dos problemas que nós detectamos. O outro foi no Colégio Batista, Teosópolis, né, que nós mostramos aqui, inclusive,
as imagens, faltando 15 minutos para o encerramento do horário, né, que era às 5 da tarde. Claro que depois muita gente que já estava continuou lá para votar, mas tinha muita gente, eu vi senhoras passando mal. Inclusive, se der para a gente botar as imagens aí, Cássio, né, para o doutor ver aqui com a gente. E tinha muita gente sem conseguir respirar direito, porque os corredores ficam muito apertados. Abafou, né? Estava muito calor. E eu vi muita gente, inclusive, desistindo de votar, mesmo sabendo que poderia continuar na fila para votar, mas muita gente falou, não, vou embora, não vou ficar aqui, essa fila não vai andar. Como é que o senhor viu isso? O senhor percebeu isso? O senhor já recebeu essa... Percebemos, nós fizemos no dia da eleição acompanhamento, inclusive com visitas aos locais de votações. E, aliás, para começar essa conversa, eu já gostaria de pedir desculpas aí em nome da Justiça Eleitoral a todos os eleitores, né, que passaram por esse transtorno, esse problema, que é fato, né, não se discute, mas infelizmente o que a Justiça Eleitoral pôde fazer é, logo no começo do ano, nós fizemos aí as vistorias aos locais tradicionais de votação, né, os colégios, principalmente os colégios municipais, estaduais, faculdades, escolas privadas, e constatamos que, infelizmente, devido à campanha de combate à Covid, muitos lugares ficaram fechados, e fechados por quase 2 anos. E quando reabriram, alguns deles sem condições nenhuma de uso, outros com reformas iniciadas, o que fez com que boa parte desses colégios não pudessem ser usados. A gente chegou a fazer reuniões aqui no município, né, com a Câmara de Vereadores, com o prefeito. Também oficiamos ao Tribunal Regional Eleitoral, como a gente chama TRE, para que o presidente do tribunal fizesse o contato com o governo para ver se agilizasse essas reformas ou que deixasse as escolas em condições de uso. Infelizmente não foi possível, a gente teve que mudar muitos lugares de votação, o que fez com que a gente concentrasse locais. Por exemplo, o que ordinariamente a gente usava uma sala de aula para um local de votação, uma sessão. A gente teve que usar 2 ou 3, aí você faça ideia a quantidade de fila, quantidade de pessoas, em alguns lugares fechados, né, com corredores abafados, sem habilitação, o que provocou transtornos assim notórios. Inclusive, acho que o nível de abstenção foi inclusive maior, justamente por essas coisas. Porque causa um mal-estar ali. Ali a gente está vendo ali algumas imagens. É fato, ali, foi triste, lamentável, a gente se desculpa. Mas, infelizmente, por um problema que foge da alçada da Justiça Eleitoral, porque, infelizmente, a gente depende dos locais de votação. Nos locais privados, não tivemos problema nenhum. O problema foi bem com relação aos colégios municipais e estaduais, que ficaram ou em reforma ou abandonados, fora de condições de uso. Ô doutor, ali mesmo no Conceição, uma sugestão nossa, né, que a gente observou, porque hoje já tem uma quadra de esporte ali, né, coberta, onde era feira, e tem também a Câmara de Vereadores, né, que não teve sessão, se não me engano, né? Isso tem sessão lá? Na Câmara de Vereadores não. Pois é, e ali daria para colocar algumas sessões, porque tem até aquele saguão, que é um espaço aberto ali embaixo, né? Sim, a gente discutiu várias possibilidades, mas com prioridade aos locais públicos e de preferência aquele que o eleitor já conhece, que já está familiarizado, já sei que ali, memória, porque às vezes o eleitor, um senhor, uma senhora, aí não encontra né? Vai, eu vou lá, sempre votei lá, vai lá, bate não é, às vezes não vou sair de novo, já perdi o horário, né? E a gente queria evitar ao máximo essas mudanças. Por exemplo, no colégio estadual a gente quase que não ia conseguir usar. Você faça ideia, todo aquele complexo, né, de escolas, mas como parte da obra estava pronta, ela não foi entregue ainda, mas ela estava em condições de uso, com eletricidade, com ponto, a gente conseguiu usar. E lá a gente teve que botar, num setor a gente botou 6 sessões. Cada escola, para caber, para a gente deixar lá com 48 pontos de votação, que eram... A gente teve que usar duas sessões em cada sala e algumas em 3. Teve um prédio, a biblioteca, né, que é nova aqui, a gente botou 7 sessões lá. E são 2 acessos, uma portinha cá e outra lá. Você faz ideia, 7 filas passando por uma porta pequena. É isso que eu digo. E lá no estadual, nessas salas, eu vi lá que não tinha muito onde a pessoa nem fazer a fila, né? Então tinha que ficar... Foi lá e viu, né? Sim, eu fui lá 2 vezes durante a eleição para tentar, graças a Deus, não tivemos transtornos, né, de agitação, de violência, que era uma preocupação nossa também, mas o problema foi esse. Calor, falta de água para os mesários, né, que infelizmente também é um fornecimento tradicional
tradicionalmente feito pela prefeitura, mas que foi pouco, né? E a gente está tentando agora, inclusive essa semana já tivemos reunião com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, né, com todos os juízes eleitorais, já fizemos, foi essa semana passada agora, para avisar, juntar esforços para tentar atenuar essa situação de acúmulo, o que foi também justificado por 5 candidatos, né? Muita gente não sabia os votos, principalmente de deputados federais e estaduais, o que atrapalhou. E senhores e senhoras que a gente percebia lá que às vezes se atrapalhavam, iam digitar a tela, pensando que era tela sensível, mas não, era o teclado ali embaixo, né, que é um teclado de telefone público, assim, né, com código, e acabou tendo um atraso. Mas juntando tudo isso, não foi um fator só, mas vários fatores que contribuíram para esse transtorno de atraso, demora, excesso de pessoas, lotação, calor. Eu só queria uma pergunta só aqui rapidinho, doutor Murilo. Por exemplo, tinha pessoas que antes moravam no Conceição, mas votavam na FTC, por exemplo, que era só atravessar a ponte, né, e votar. E falava que a votação era tranquila. E depois foi transferida compulsoriamente, assim, ela não pediu, mas foi transferida para lá, para o bairro da Conceição, para o colégio. E lá, até agora, depois de várias eleições, não foi só essa, né? Ela disse que não está conseguindo votar porque sempre chega, está lotado, e ela sempre passa mal. Uma pessoa como essa, que já votava antes, por que foi transferida, doutor? Eu acredito, eu não posso pontuar exatamente o problema desse eleitor. Eu teria que saber o nome, onde vota exatamente. Mas muita reformulação teve que ser feita devido a esses problemas nos locais de votação. Então teve que tirar de um, botar cá. A gente viu, não, essa sala vai ser pequena para botar 2, então vamos escolher esse colégio que tem uma sala maior, aí a gente faz 2, então tira para cá, volta para lá. Tivemos que fazer uns ajustes e de uma maneira até, num pouco espaço de tempo, porque a gente tem todo um cronograma para observar. Então não foi possível fazer muitas alterações. Depois que alterou uma vez, publica edital, divulga, aí fica difícil fazer uma nova alteração. O que eu aconselho ao eleitor é, depois que acabar o período de eleição, a gente vai procurar o cartório eleitoral, falar sobre a situação, se tem problema para andar, né, e tal, e escolher um local que a gente tem sessões específicas para, por exemplo, cadeirante, quem tem problema de deambulação, em pé muito tempo, existe umas específicas, que a pessoa tem que avisar, então a gente destina no local mais próximo da residência e com essa acessibilidade garantida, que foi um outro problema. Outro problema que eu já ia falar, né? Teve lá uma que eu fui ver que o degrau era desse tamanho, aí eu falei, gente, vamos tentar, se tiver uma senhora aqui, a gente vai lá, pega no colo, faz o que for necessário. Aqui no SISO mas também, ou fazia lá ou não fazia. No SISO também, por exemplo, tinha pessoas deficientes, cadeirantes, que votavam no segundo andar, mas não tinha rampa, não tinha nada, né? Então ela não teve acesso e deixou de votar. Por exemplo, no CAIC, que é uma escola que é vinculada à 27ª seção. Lá tem toda uma estrutura já construída de rampa, mas feita de uma maneira irregular, inadequada, aí foi impossível usar. Eventualmente, quem precisou subir até o primeiro andar, teve que usar a escada, porque não tinha condições de usar lá, porque estava, inclusive até com rachaduras e tal, que era temeroso poder usar. Então a gente escolheu alguns lugares, mas infelizmente, por uma vez, não deu conta, né, de todas as pessoas que estavam precisando. Agora, essas pessoas, doutor, o cartório não sabe identificar, ela informou se ela era deficiente? Isso, a gente precisa dessa informação, porque a rigor, a gente não tem, na documentação que a gente usa para fazer o cadastramento, não consta, aí a pessoa tem que procurar. Até mesmo a gente abre, num determinado período, né, obedecendo sempre um cronograma, possibilidades para que a pessoa, olha, eu estou agora cadeirante, eu estou usando muleta, eu estou sofrendo um acidente, para ela, informar a gente, aí a gente vai colocar ela numa sessão, talvez não tão perto de casa, mas numa sessão com acessibilidade. Isso. E é bem importante ressaltar, né, doutor Murilo, que assim, tem problemas que acabam fugindo do controle da Justiça Eleitoral. Exatamente. Nós tivemos aqui em Itabuna o problema com as enchentes, né, que acabaram danificando algumas escolas, então acabou acontecendo esse remanejamento de alguns eleitores. Eu trabalhei, né, no dia da eleição. Inclusive, gostaria de parabenizá-lo, né, pela acessibilidade, porque eu pude ver o senhor se deslocando inúmeras vezes para ir a locais de votação, conferir, ver o que podia ser feito, e isso é uma atitude que eu vejo muito pouco acontecendo por parte de juízes eleitorais, né? Então, gostaria até de te parabenizar. E eu gostaria de saber qual o preparo que vocês estão tendo para esse segundo turno em questão da boca de urna, porque no primeiro turno foi algo muito relatado, que aconteceu muito, inclusive na porta do Colégio Batista. Então,
quais são as medidas que vocês estão tomando para poder lidar com isso nesse segundo turno? Certo. No primeiro momento, a gente procura divulgar a informação por meio do site do TRE, da Bahia, por meio do site do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, da regulamentação das eleições e dos crimes, né? Porque isso já é crime. É um crime, por exemplo, ficar pedindo voto, dar santinho e tal, no dia da votação. Não precisa ser nem próximo apesar de boca de urna, não precisa ser nem próximo do local de votação. No próprio dia, está espalhando, isso é crime, passivo de prisão, multa e tal. E a fiscalização é com o apoio da Polícia Militar, é aquela que está mais próxima da gente, né? Mas a Polícia Civil também fica à disposição e Polícia Federal também. Agora o efetivo, lembrando que a eleição é nacional, né? Em todos os lugares, em todos os municípios, não todos os municípios, mas só municípios com zonas eleitorais, né? E que praticamente todo o efetivo possível é posto a trabalho e fica de plantão à rua. Então a fiscalização se torna um pouco difícil nos locais de votação, porque a regulamentação, o Código Eleitoral exige que as Forças Armadas, né, a polícia, a Força de Segurança Pública, não se aproxime dos locais de votação. E até diz lá que não pode ficar a 100 metros. Só pode se aproximar caso haja um chamamento. A pessoa, olha, aconteceu alguma coisa, por favor, venha socorrer. Ou o mesário, ou o coordenador, ou o juiz eleitoral. Então, quando eles estão lá dentro, eles estão a pedido para atender um caso específico. E também o principal fiscal é o cidadão, é o eleitor, que tendo conhecimento de eventual boca de urna ou qualquer outro tipo de crime, né, desobediência, atrapalho à votação, tumulto, isso tudo é crime. Comunique uma autoridade, comunique o mesário, o coordenador ou até um policial, né, porque a rigor, eu até falei, apesar que do cidadão comum pode fazer uma prisão em flagrante, a gente aconselha, né, por eventual problema, que comunique a um policial, uma autoridade, que tem o treinamento, tem o equipamento necessário para que efetive essa boca de urna. Num primeiro momento, a gente educa, porque, olha, uma curiosidade, eu fui lá no dia da eleição até 2 vezes no colégio estadual. Aí a gente chega lá, a gente vê, e eu estava assim com a roupa sem paletó e tal, porque, né, a gente anda, a gente arregaça as mangas, a gente arregava as mangas. E vai lá calor, né? Já pegar a caixa no chão, a gente pega e tal. Aí fui lá e tal, tava de crachá com a identificação, aí vê você vê que tem candidatos, vê turminha, aí eu cheguei lá para cumprimentar um pessoal, aí, doutor, tinha lá um cabo eleitoral de algum político ali famoso, doutor, você está aí trabalhando, você vai votar? Eu falei, vou votar ainda, não votei. Bem, eu posso pedir um voto? Aí eu falei, eu acho que não, hein? Sabe, identificado. Ele falou, eu posso pedir um voto? Eu até falei assim, eu acho que não, até mesmo porque tem uma viatura da Polícia Militar bem aqui, né? Falei, olha, doutor e tal, mas para você ver, eu não sei se era brincadeira ou ignorância, mas a pessoa chegou a perguntar se poderia pedir um voto. Eu falei, ao juiz. Para aí. Ao juiz, Aconteceu isso, aí eu faço ideia, isso para mim, né? Eu faço ideia nos outros cantos aí. Com certeza, doutor Murilo, porque muitas vezes as pessoas elas não têm noção do que é proibido. No dia da eleição. Eu queria até que você relembrasse para as pessoas o que não pode ser feito no dia da eleição, porque tem muita gente que não sabe que é crime você pedir voto, como as enquetes, né? Eu mesma não sabia que as enquetes no Instagram, em rede social, é algo considerado crime eleitoral, você fazer enquete para presidente, para governador. Eu gostaria que o senhor relembrasse aí para as pessoas o que não pode ser feito. Isso. Inclusive, doutor, antes que o senhor fale, eu queria lembrar também que no dia da eleição eu vi vários barzinhos abertos, próximos até às sessões ali, também no Conceição, na Bahia, né? Em vários lugares, né? Foi liberado, né? Na Bahia. Liberado por quem? Normalmente se costuma perguntar sobre a lei seca, né? Atendendo primeiro o questionamento para cá. Isso como se trata de uma legislação federal, uma eleição federal e estadual, geralmente essa determinação parte de cima, ou do Tribunal Superior ou do TRE. Certo. Eventualmente eles delegam essa competência ao juiz da causa, que está lá no município e tal. Não veio nada para delegar para a gente quanto a isso, a gente esperou. E até em conversa com um colega da 28ª, a gente antecipou, né? A gente, e aí, que se vier para a gente, o que você pretende fazer? Conversando. Eu falei, olha, acho que aqui está tranquilo, não vamos evitar baixar nada, porque é algo que se a gente baixa uma lei seca, é uma necessidade de fiscalização. Então o efetivo que a gente tem, às vezes não está sendo efetivo para cuidar dos preparativos, segurança da urna, então a gente vai destinar para cá, a gente achou melhor. Lembrando que todo tipo de aglomeração, uniformizada, padronizada, não pode, né? Você pode sair com bandeira, com dísticos, com botões e tal, a legislação diz manifestação individualizada e silenciosa.
Ou seja, você não pode fazer barulho, chamar, buzina, som, nem nada. Você vai vestir do jeito que você quiser, expressando a sua identidade, a sua ideologia política, partidária, sem problema nenhum. Mas desde que não interfira no outro. Não pode, tem que ser silenciosa. Sim. Da mesma maneira, pesquisas. Toda e qualquer pesquisa não comunicada e autorizada por Tribunal Superior Eleitoral não pode ser feita. Pode implicar irregularidade, contravenção e até crime. Tem, principalmente essas pesquisas ao vivo, ou essas enquetes. de enquetes, desculpa, ao vivo, não. Se ela tiver autorizada, pode fazer. Enquetes de redes sociais e tal, essas não podem ser feitas. Não tem autorização, tem que ter autorização para poder ser feita. Mas no dia da eleição, não se faz. Porque não pode ter, a legislação quer garantir, evitar qualquer tipo de influência. O dia da eleição é o dia vedado tudo, só se pode sair para votar. Porque pode acabar interferindo, né, no voto. Isso, eventualmente tem uma tolerância maior ou não, mas também não pode, porque a previsão é até 24 horas depois, 48 horas antes, 24 horas depois que encerra a votação, está tudo tranquilo, para algum tipo de comemoração e tal, mas mesmo assim sem estardalhaço, que também é difícil impedir, né? Agora, só um minutinho, Carol, sobre essa questão da pesquisa, porque nós tivemos esses casos, que não foi só Itabuna, no Rio de Janeiro teve urna que só encerrou às 8 da noite, né? Sim. Eu vi a preocupação do Alexandre de Moraes, que hoje manda no Brasil, e ele acabou acertando nessa atitude de unificar os horários, né? Então pegou o pessoal do Acre, do Norte lá, e botou todo mundo para encerrar no mesmo horário. Começar no mesmo horário e encerrar no mesmo horário. Bacana. Mas aí, devido a esses problemas de sessões, muitas urnas não foram encerradas. Não corre o risco da pessoa estar assistindo lá um canal de televisão e ligar para o amigo, para o parente que está lá e falar, fulano de tal está ganhando já, você vai votar aí, então vote nesse e tal. Corre esse risco, né? Porque está todo mundo na urna ali, na sessão, na fila, com o celular na mão. E a televisão, a partir das 5 horas da tarde, já estava dando boca de urna, resultado de urna. Os resultados parciais, né? Informações oficiais divulgadas pelo TRE ou pelo TSE. Mas eles ou pelos aplicativos oficiais, né? Que tem um aplicativo oficial, com base naquilo se divulga. A divulgação do resultado que se vai se apurando não tem nenhum problema. O problema é quando, por exemplo, 5 horas, 17 horas, né? Da tarde, se fecha o portão das escolas, dos locais de votação, quem está ali dentro tem direito de ficar. Então vai ficar até finalizar. Aí a pessoa hoje tem tecnologia à disposição, vai ter ciência, vai ter informação. Essa liberdade, ela tem liberdade de ter. Que deixa eu pesquisar aqui como é que está a apuração, já que eu ainda estou na fila. Deu 7 horas da noite, ainda estou na fila. Ela tem essa possibilidade, isso sem problema. Doutor, eu queria entrar aqui numa questão que foi outro ponto, né, nesse primeiro turno que aconteceu, que foi questão de mesários que chegaram lá para trabalhar vestindo as cores de alguns candidatos à presidência. Em relação aos mesários, o que é indicado? É lógico, sempre o bom senso. Né? O bom senso acima de tudo. A gente aconselha aos mesários, inclusive nos cursos que eles têm, né? A gente chama alguns coordenadores e mesários, inclusive o curso foi telepresencial para mesários, mas presencial para coordenadores, que é evitar, por exemplo, que uma pessoa mesária vá inteira de vermelho ou inteira de verde e amarelo, né? A rigor, não teria nenhum problema a pessoa ir com a camisa vermelha ou outro ir com a camisa amarela. Né? Porque, por exemplo, a camisa da seleção é a seleção, a gente está em época de Copa do Mundo, o Brasil vai jogar, né? São as cores da nossa bandeira. Agora, o que não pode é, por exemplo, ir com a camisa vermelha e com um símbolo de partido, ou ir com a camisa azul e com um símbolo do outro partido, um bottom, uma coisa assim, isso não pode. A pessoa tem que estar vestida de roupas normais, tradicionais da cultura da sociedade, do dia a dia, sem nenhuma vinculação a partido ou candidato. Porque a cor é tal. Infelizmente, pode ser um verde, pode ser um azul, um branco, né? Daí tudo bem. Agora a gente procura evitar, né? São as cores que acho que todo mundo sabe, né? Que estão para lá, então evita, porque pode surgir questionamento, algum tipo de problema. Discussão. Aí no calor a coisa pode tomar outra proporção e descambar aí para vias de fato, para violência, coisa que a gente não quer que aconteça. E graças a Deus não chegou nenhuma informação de atos de violência desse jeito. Teve só uma menção de um senhor empolgado que começou a gritar o nome na fila, né, que estava demorando, mas depois conversou, ele se acalmou e foi convencido de que não pode ficar manifestando a sua opinião de voto publicamente. Carol, você queria fazer a pergunta? Pronto, queria assim, com relação às denúncias, né, como é que faz para denunciar esse tipo de crime eleitoral? Tem algum aplicativo, site? Existe um aplicativo, se não me engano, chama Pardal, que é autorizado, divulgado do próprio TSE,
que inclusive tem possibilidade de filmar e fotografar, né? E tem também a pessoa sabendo, pode entrar em contato com os telefones já tradicionalmente sabidos, né, da Polícia Militar, da Polícia Civil, para comunicar algum tipo de irregularidade, propaganda irregular, ou no dia da eleição boca de urna, ou algo do gênero. Doutor, qual a sua expectativa para esse segundo turno, já que agora reduz bastante aqui na Bahia, só vamos votar para presidente e governador, não é isso? Isso, a expectativa melhorou, a gente está fazendo já de tudo para tentar atenuar esses problemas, lembrando que a questão de logística e infraestrutura já está traçada, a gente depende, né, a Justiça Eleitoral depende dos locais de votação, porque ela não tem pontos de votação, ela sempre usa, ela requisita os colégios, as faculdades, as escolas, tradicionalmente, e infelizmente se pode-se dizer, por um lado, que não foi exclusividade da Bahia, de Itabuna, foi o Brasil todo, né? O que é um retrato triste. A gente chegou a alertar isso, as autoridades, que a gente estava vislumbrando na época das vistorias esse problema nos colégios, né? Infelizmente não deu para sanar e acabou ajeitando isso. Mas a gente está se organizando já com reunião com o presidente do TRE, né? Para tentar ver o que a gente pode fazer para melhorar essa estrutura. E o fato de que agora são 2 candidatos, 2 dígitos para cada um, e a pessoa já passou pelo treinamento, né? Já teve um treinamento no dia, acredito que vai dar mais agilidade na votação, e eu peço que quem desistiu, ou quem não foi pensando nisso, procure aí as urnas, que é uma eleição importante, né? Que vai escolher o nosso governador e tal, e o presidente da República, e é possível então que todos compareçam para que depois possam, né, pedir para o seu candidato que cumpra o que prometeu, ou então possa até ter o direito de reclamar, né? Porque quem não exerce seu direito de cidadania vai reclamar do quê? Né? Exatamente. Só pode reclamar quem foi lá e votou, né? Quer fazer mais alguma pergunta? Inclusive, né, eu gostaria de parabenizar toda a equipe de lá do cartório, da 27ª, porque eu pude acompanhar de perto, né, Barbosa, a rotina, um pouco da rotina deles. E assim, no dia mesmo da eleição, a gente chegou lá 4 da manhã para sair 10 da noite, 11 da noite. É uma rotina bem puxada. Eles se dedicam 100% e dá problema numa urna, eles vão trocar. Dr. Murilo se locomove, vai no local, tenta viabilizar, né, para resolver as questões. Então, assim, apesar dos problemas, porque, querendo ou não, tivemos contratempos, isso é fato, mas a gente também teve um trabalho maravilhoso prestado pela 27ª Zona do Cartório Eleitoral. A 28ª também, que é o senhor mesmo que responde? Não, quem está respondendo é o colega Ulisses Mainardi. Mas eles também trabalham muito, inclusive nas eleições municipais, o trabalho começa bem antes, né? Sim, porque tem sorteio de horário de televisão, de rádio e tudo mais, recurso todo dia de candidato. Isso aumenta um pouco mais, né, o trabalho que a gente já tem, porque como está bem localizado, exatamente, né, as decisões são decididas pelos juízes eleitorais e não pelo Tribunal Regional ou pelo Tribunal Superior. Exatamente, o trabalho é maior. Agora, eu só queria antes perguntar aqui para ele, aproveitando a questão de estrutura, doutor Murilo. Aqui em Itabuna, o cartório ficou muito tempo ali na Beira Rio, agora está em outro local, não é isso? Isso, está na rua Rio Almada, no Góes Calmon, né? Subindo ali na rua da DEAN, isso, rua da Delegacia da Mulher, que é uma reivindicação, né, saindo um pouco da questão da eleição, que é uma reivindicação que a gente está tendo, e eu pretendo, né, até o fim do meu período, que são 2 anos, é alternado, né? Os juízes de direito exercem a jurisdição eleitoral de 2 em 2 anos. Então eu fico 2 anos, o Ulisses vai ficar 2 anos, depois vem mais 2 e fica alternado, dentre os que querem, né? Os que querem ocorrer. Até encerrar esse meu período, eu pretendo reivindicar um local, se não um fórum próprio, né, porque parece que a norma lá de cima veda a construção de fórum novo. Um local que já esteja assim, de uso, que não esteja abandonado, para a gente usar. E a recomendação que a gente está querendo, vamos dizer assim, que a gente está paquerando ali, botando o olho na CEPLAC. Rapaz, eu ia falar agora, eu ia sugerir para o senhor ali na Juca Leão, está abandonado. Isso, exatamente. Ali, né? É triste de ver, porque a última vez que eu passei lá virou depósito de ambulâncias. Isso, né? E em cima ali a droga, né? Reunião de pessoas de rua que usa droga, que a gente vê que está ali nitidamente usando
usando droga e depredando o patrimônio público, infelizmente. Eu ia falar justamente isso agora. Que bom, participando da campanha aí, vamos reivindicar que pelo menos para a reforma parece que tem dinheiro. Agora, para a construção... E a reforma ali, pelo que eu vi, viu, doutor? Assim, eu conheço um pouco de construção, mas pelo que eu vi, é mais limpeza do que reforma física, né? A reforma vai ser assim, adequação, pintura, divisão da sala, né? A estrutura é boa, de concreto, o mato comeu tudo, né? Tá lá, então precisa de uma boa reforma e reformular madeiras, madeirismo, mas eu acredito que vai ser um lugar... É mais acabamento, A Justiça Eleitoral, por exemplo, Ilhéus, que é a nossa vizinha aqui, é um município com menos habitantes e com menos eleitores, tem a sua. Inclusive, quando a gente foi gerar as mídias, fazer o preparo, a gente, não sei se você teve lá, teve, né? A gente faz questão de dar publicidade em tudo que a gente está fazendo, por isso que a gente bem recebeu todo e qualquer veículo de informação, repórter, não, pode ver, a gente faz o trabalho aqui, né? A gente teve lá porque a gente não teve condições de fazer isso aqui em Itabuna. Foram tantas câmeras lá que a pessoa não sabia nem para onde olhar. Era um imóvel pequeno, adaptado, uma residência que a gente teve que adaptar e tal, e precisa. Isso porque outro lugar era pior ainda. Ali na beira-rio, né? Então a gente foi para um lugar melhor, a gente não pode reclamar, mas o próximo passo talvez seja ter um imóvel próprio, porque Itabuna merece. Itabuna tem um pote, está crescendo muito, está se desenvolvendo, está se destacando, e é bom que tenha aqui a Justiça Eleitoral para poder atender. Inclusive vou lá essa semana fazer umas imagens lá, a gente vai mostrar aqui para o telespectador e vamos começar essa campanha aí. Quero que vocês acompanhem a gente. Estaremos abertos novamente. Tudo que a gente fez, no primeiro a gente vai fazer de novo, agora só para esses dois candidatos. Doutor Murilo, eu tenho uma dúvida que na verdade é uma dúvida de muitas pessoas que eu conheço. Os mesários que trabalharam no primeiro turno e que foram convocados para esse segundo turno, quais as consequências do não comparecimento se não tiver um atestado médico, uma justificativa plausível para não estar lá? Isso, o mesário, diferentemente do eleitor, ambos são multados, né? Caso o eleitor, como a votação é obrigatória, o eleitor tem que votar, se não puder, por motivo justificado, ele justifica. O eleitor tem um prazo de 60 dias para fazer isso. O fato dele não ter vindo votar na primeira, ele não impede na segunda, então tem que votar. O mesário também tem que comparecer, ele é convocado, o mesário, o coordenador tem que comparecer. Se não comparece e não justifica, ele é multado, só que a multa é bem maior, já é de 1 a 10 salários mínimos. A multa do eleitor é até irrisória, R$ 3,51. Mas o que mais prejudica é constar como situação irregular e na hora de tirar um passaporte, se inscrever para concurso público, tomar posse em concurso público e tal, pode ter problemas, né? E o mesário precisa fazer isso em 30 dias, caso ele não compareça. Às vezes ficou doente. Teve uma mesária que eu atendi no dia lá, foi de manhãzinha, ela chegou lá toda pipocada, ô doutor, tô vindo aqui pedir dispensa, eu tô com zika, eu falei, lógico, minha senhora, tá aqui, junto aqui, dava para ver que ela estava toda, aí justifica, não vai votar, lógico, vai cuidar da saúde, a prioridade é a saúde. E é importante também a gente ressaltar, informar aqui, na verdade, né, que uma das maiores dúvidas que eu, trabalhando lá, pude identificar foram os eleitores com dúvida de onde eu voto, qual a minha seção. E é importante a gente lembrar aqui que o eleitor consegue fazer essa checagem na internet pelo site do TSE. Exatamente. Então, antes de você ir votar, você consegue checar o seu local de votação e a sua seção pela internet. Inclusive, eu acho que foi o TRE daqui que colocou em vários lugares públicos, né, a relação das procurou fixar editais, tem editais no fórum, tem editais, acho que você na Câmara de Vereadores, na Prefeitura, nos locais de movimento, no SAC, se não me engano, mas nos aplicativos, e-voto, nos demais aplicativos, na própria internet, você consegue ver. Né, e-título, isso exatamente. Bacana. E no título já vem marcando ali a sessão, tudo direitinho. Já vem a zona, a sessão e o local onde está vinculado. É isso aí. Então, doutor, vamos fazer essa campanha juntos aí, viu? Pra gente ter esse fórum eleitoral. Vamos ter um fórum próprio para chamar de seu, né? Como diz. Ô, doutor Murilo, quando o senhor não atua na Justiça Eleitoral, o senhor fica em que vara? Então, eu aqui estou exercendo a jurisdição na primeira vara crime. Né? Certo. Aqui, e como disse, atualmente assumi um período de 2 anos no ano passado, fico até o próximo ano, logo no começo do próximo ano, e assim vão ser outros juízes de direito. A lei estabelece que todo juiz de direito que tem interesse, ele se habilita, né? Abre um edital, o juiz de direito que tem interesse, ele se habilita, tem que ser juiz da comarca, né? Aí ele se inscreve e aí vai se fazer o critério, existe uma lei, uma regulamentação que estipula quem vai ser o próximo candidato, critério de antiguidade, a última vez que exerceu a função eleitoral, se exerceu, porque quem não exerceu tem prioridade para exercer
pela primeira vez, tem uns critériozinhos aqui. E lembrando que Itabuna, a primeira zona, a 27ª zona eleitoral é parte de Itabuna e Itapé, e a 28ª é outra parte de Itabuna e Jussari. Então, na verdade, são 3 municípios aqui, Itabuna, Jussari e Itapé. Bacana. Doutor Murilo, outra dúvida. As pessoas que por algum motivo não conseguiram votar e ficaram com sua situação irregular, a partir de qual data elas podem estar procurando o cartório para regularizar a sua situação? A regra tem 60 dias do dia da votação. Por exemplo, se for no primeiro turno, tem até 60 dias. No segundo turno, 60 dias após o segundo turno. É lógico que a preferência a partir, né, quem quiser, né, se justificar, pode fazer pelo aplicativo também, ou procurar um cartório físico, ou pela internet. Né? Dá para fazer isso também. Você tem uns períodos, agora não me lembro de cabeça exatamente, que o cartório não trabalha com atendimento externo, justamente, por exemplo, preparação das urnas. Tá. Vai ter agora, acho que na próxima semana já começa uma alimentação, que os senhores já estão convidados, já deixo aqui o convite. Aí a gente encerra aquele atendimento só para dar essa atenção. Então são períodos. Mas ordinariamente o cartório funciona normalmente, com exceção desses preparativos aí especiais para as eleições. Ok. Bom, doutor, eu queria agradecer a sua presença aqui, né? Você tem mais alguma pergunta? Não tenho nenhuma pergunta mais. Só dizer que no segundo turno estarei lá novamente. Será bem-vinda. Aí a gente pega uma filmagenzinha. Eu pensei até que você queria faltar, porque você já estava perguntando aí como é que justifica. Um trechinho com o doutor Murilo, né? Falando como que está esse segundo turno. Dá pra gente fazer isso, que eu estarei lá, né? E agradecer a sua presença por ter aceitado o convite, para vir aqui esclarecer as dúvidas que são de muitos telespectadores. Você que está nos assistindo, certamente sanamos muitas das suas dúvidas, e agradecer a sua presença, a toda a atenção, que toda a 27ª, eu estou falando só pela 27ª, porque um abraço foram também pro pessoal da 28ª. Eu convivi igualmente, esse tempo, mas o pessoal, Camila, da 28ª, maravilhosa, inclusive, mandar um beijo para ela, né? Sim, E todo o pessoal né? da 27ª, Vini, todos os meninos que trabalharam super bem nessa eleição. Então, parabenizando toda a 27ª e a 28ª, que fizeram um trabalho maravilhoso, independente dos problemas, né, dos contratempos que tivemos. Bem lembrado, eles não podiam de maneira alguma serem esquecidos, porque esse sucesso todo se deve a eles, aos servidores da 27ª e 28ª, e também dos contratados, dos técnicos que são terceirizados, que colaboradores. Sem eles ia ficar difícil em algumas situações. Então eles são verdadeiros merecedores, porque eles foram ali o peão que estava em contato direto ali com a obra. Verdade. Doutor Murilo, eu queria, né, mais uma vez agradecer e pedir ao senhor o seguinte, para a gente marcar uma data, para o senhor vir aqui como juiz da primeira vara criminal. Sim, porque a gente fala muito, a gente critica muito aqui, às vezes, decisões dos juízes em não condenar um criminoso por um tempo maior, ele cumpre ali uma penazinha e sai, essas saidinhas. Então eu gostaria, com a presença do senhor, a gente debatesse esse tema. Sim, é muito importante. Porque as pessoas que estão em casa não entendem, né? E falam, por que o juiz fez isso? Por que ele soltou? E o cara já foi cometer outro crime, né? Então a gente muito importante. Vou marcar aqui uma entrevista com o tempo para a gente debater. Essa divulgação. Para a gente conhecer mais do trabalho dele, né? Além do eleitoral, conhecer um pouco dessa parte da jurisdição. Como pode ter certeza que o convite vai ser muito bem-vindo, e eu só não compareço se não puder. Se não puder, se eventualmente tiver um outro compromisso, mas sempre que possível eu venho, eu procuro, eu me esforço para isso, porque eu sei que é importante a informação ser prestada da origem, e não aquela informação, às vezes, com um pouco de realidade, mas depois deturpada pela ignorância, pelo desconhecimento, né? E às vezes até pela maldade, em muitos casos, né? Que quer criticar, quer divulgar. Então, se o povo tem dúvida, eu gosto sempre de resolver, eu me proponho a isso, porque a gente está, de uma certa maneira, educando, passando a informação verdadeira, e não a notícia falsa, ou deturpada, distorcida, irreal, que infelizmente a gente vê, né? Ainda mais nesses dias de mídia social, de divulgação. Mas e as vou ter o maior prazer, como estou tendo aqui agora. As pessoas só sabem assim, o bandido tal não pode ser preso, ou não foi preso, ou o juiz liberou, ele foi preso, ficou 30 dias, saiu. Então, assim, muito fake, a gente precisa saber a realidade. E olha como a gente conecta isso que você está falando da primeira vara crime, é um assunto da eleição agora. O juiz, ele não inventa nada. Ele cumpre a legislação que os senhores eleitores escolheram para que a gente tivesse que cumprir. E como vocês fazem isso? Por meio da escolha dos deputados federais e senadores.
Lei Penal, Código de Processo Penal, são tudo eles que fazem. E quando eles fazem a prova, a gente tem que cumprir. E a gente cumpre a lei, porque se a gente não cumprir a lei, vem a Corregedoria, vem o CNJ atrás da gente para apurar. Então, daí a importância de escolher bem os deputados e senadores, e no âmbito estadual, os deputados estaduais também, porque eles vão fazer leis estaduais que o juiz de direito também vai ter que cumprir. Né? Concorde ou não, vai ter que cumprir. Então fica já o convite, viu, doutor? Sim, opa. Convite, aproveitando, né, que eu fiz esse agradecimento, eu gostaria de agradecer também Yuri, chefe de cartório, sem dúvida, que foi ele chefe. quem viabilizou, né, a vinda de doutor Murilo aqui, super nos ajudou, né, Barbosa, a trazer doutor Murilo aqui. Então, Yuri, nosso muito obrigada. Merece, doutor. Obrigado, bom dia para o senhor. Muito obrigado, eu agradeço. Conversamos então com o doutor Murilo, juiz eleitoral da 20ª Zona. Você não me deu o sobrenome dele, rapaz. A gente está aqui só o doutor Murilo. Luiz Stout Barreto, mais conhecido como Murilo Stout. Murilo Stout. Obrigado, doutor, um abraço. E a gente vai agora para o nosso geopolítico, Roberto José, professor Roberto José, mestre em geografia. Roberto, bom dia para você, obrigado por estar participando mais uma vez do programa, né? E eu queria que você falasse e atualizasse a gente das últimas notícias aí sobre o que pode acontecer no mundo, né? Que são ameaças agora já se fala em Armagedon, né? Verdade. Bom dia, meu amigo Barbosa Filho, bom dia a todos. Assisti aqui a entrevista do Dr. Murilo Stout, um servidor por excelência, exerce um sacerdócio aí, acompanho ele na primeira vara crime, e ele, junto com Ulisses Marnat, tem feito um trabalho belíssimo aí na Justiça Eleitoral, e concordo muito com o que ele diz, né? O juiz só aplica a lei, quem faz a lei são os deputados. Exatamente. É a representação do que a gente tem aqui embaixo, né? Que são os nossos deputados estaduais aqui da região, quem são os deputados federais, né? Eles é que fazem, o juiz só aplica a lei, o Supremo a mesma coisa. Mas enfim, vamos cá, né? Inclusive, Roberto, né? Inclusive é interessante, claro que a maioria do nosso público até é um público bem informado, esclarecido, mas é bom lembrar e formar opinião para aqueles que não são esclarecidos, que quando você vota num deputado, não é pela carinha dele, porque ele é engraçadinho, porque ele tem carisma, porque ele dança bonitinho, você tem que ver a capacidade dele em legislar, né? E legislar é isso, é criar leis, não é isso, Roberto? Perfeitamente. Veja aí quem é o nosso relator da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal, né? Enfim, a nossa democracia ela é belíssima por isso, mas aí o povo ele precisa ter um olhar muito mais criterioso com quem vota, né? Na verdade, a Câmara, os deputados, né, os senadores, eles formulam lei e a Justiça aplica, assim como o presidente não faz nada sem os deputados e senadores, né? Enfim, as pessoas deveriam ter mais consciência na hora do voto. E alguns criticam, porque a justiça é assim. A justiça aplica o que está na legislação, né? Por outro lado, Barbosa, a lei penal é a última ratio, né? As pessoas às vezes querem resolver tudo com a modificação da lei. Na verdade, o que a gente precisa hoje é que as estruturas de fato funcionem, né? E a gente vê que não está funcionando. Mas enfim. Aí seria a pauta para uma entrevista futura, né? Como bem você falou, a gente está vivendo um momento talvez de Armagedon e a gente vai trazer alguns elementos nisso aqui. Ontem, o Putin, na verdade hoje de manhã, o Putin confirmou bombardeios à infraestrutura na Ucrânia. Ele prometeu respostas severas em caso de novos ataques contra a Rússia. E ele já estabelece quais são os novos territórios russos. E eu vou citar aqui, inclusive, eu pedi que colocasse aí alguns mapas, algumas figuras que eu selecionei. A gente vai mostrar algumas áreas que para o Putin já é considerada, faz parte da Rússia, mas para os países, né, para o G7, para os membros da OTAN, não, para os países sérios no mundo, não. E aí ele foi lançado um bombardeio maciço contra a Ucrânia na manhã de hoje, em respostas a ataques terroristas que destruiu praticamente a ponte da Crimeia, pelo qual ele acusa Kiev. A ponte, na verdade, é um símbolo de anexação da Crimeia. Ela vai da Rússia até a Crimeia. A Crimeia, para quem não sabe, ela foi anexada pela Rússia após um referendo em 2014. É uma infraestrutura que é a cara do Vladimir Putin. Ela é uma chamada ponte rodoferroviária, né? Tem a parte que passa uma ferrovia e também uma rodovia. Nas palavras de Putin, se as tentativas de ataque terroristas em nosso território continuarem, as respostas da Rússia serão severas e a sua escala responderá ao nível das ameaças representadas. A Rússia disparou
mísseis de cruzeiro contra cidades da Ucrânia durante a hora do rush, nessa segunda-feira de manhã. É importante dizer que esses mísseis atingiram cruzamentos movimentados, parques e locais turísticos no centro de Kiev, com uma intensidade nunca vista antes, mesmo quando as forças russas tentaram capturar Kiev. Em um discurso televisionado, Putin afirma que ordenou os ataques de longo alcance contra alvos de energia, comando de comunicação ucranianos, usando mísseis disparados do ar, mar e terra, em resposta ao que ele descreveu como ataque terrorista, entre aspas, incluindo aí a explosão de sábado na ponte do Estreito de Kerch. 11 grandes alvos à infraestrutura foram atingidas em 8 regiões, deixando parte do país sem energia, água e aquecimento. E aí é bom lembrar que Putin, na última semana, após o referendo, anexou 4 grandes regiões da Ucrânia: a província de Luhansk, a província de Donetsk, Melitopol, melhor dizendo, que é a chamada província de Zaporizhia, Kherson, além da a Crimeia, que foi anexada em 2014, né? Putin anexou, já entende isso como território russo, embora não seja reconhecido pela comunidade internacional. Qualquer ataque, e para ele ataque, mas para a comunidade internacional é defesa, né? Da Ucrânia nessas áreas será entendido por Putin como um ataque diretamente à Rússia, porque ele entende que essas áreas foram anexadas mediante referendo, e esse referendo é altamente questionado, né? E aí Putin ontem, né, na final da semana passada, ele já nomeou um novo general, Sergei Surovikin, que é o novo general comandante do exército russo na Ucrânia. Para quem não conhece o Serevinkin, ele é um general veterano ali da guerra do Tajiquistão, na década de 90, da guerra da Chechênia na década de 2020, e ele foi o grande interventor, ele foi o cara que fez aquela intervenção na Síria, lançada em 2015, que sitiou e destruiu Alepo, né? Ele é o cara do novo método de fazer guerra russo, que é destruir as infraestruturas, levando um sofrimento muito grande à comunidade civil. Ele é o novo general e ele disse que não vai medir esforço. O G20 hoje, nesta manhã, convocou uma cúpula de urgência após os ataques russos a Kiev. A União Europeia condenou os ataques bárbaros e covardes. O G7, que é o grupo dos países mais ricos, né, dos 7 países mais ricos do mundo, convocou nesta segunda-feira uma cúpula de emergência. A cúpula acontecerá amanhã, terça-feira. Segundo informou o governo da Alemanha, já estão confirmados para essa cúpula o Joe Biden, dos Estados Unidos, a Liz Truss, do Reino Unido, Fumio Kishida, do Japão, Ursula von der Leyen, da União Europeia, o Charles Michel, do Conselho Europeu, o Mario Draghi, da Itália, o Justin Trudeau, do Canadá, Emmanuel Macron, França, Olaf Scholz, da Alemanha. Acontecerá isso em um castelo, vai se discutir toda essa situação. O Papa Francisco, que é um cara que, para mim, tem uma história muito belíssima e vive o verdadeiro evangelho de Cristo, né? Ele demonstra isso no seu cotidiano, né? Ele fala que, em meio, fala da ameaça nuclear. Ele pediu no último domingo que o mundo aprenda a história, referindo-se às ameaças de guerra nuclear na Ucrânia. Em uma cerimônia do Vaticano, ele defendeu o caminho da paz. O sumo sacerdote não fez nenhuma menção direta ao conflito entre Rússia e Ucrânia, ou às declarações recentes do presidente norte-americano Joe Biden, que disse que o mundo está sob nova ameaça de um Armagedon. Essa é a palavra, Barbosa, do Papa, né? Desde a Guerra Fria. O Putin, ele fala muito em usar armas táticas nucleares, que é diferente daquelas outras armas. As armas táticas são armas que ela envolve uma área menor que será cometida. De qualquer sorte, Putin ele começa a ter dificuldades, embora ele tenha um arsenal ainda muito poderoso. Tanto que os ataques ocorridos neste dia contra a Ucrânia, especificamente a Kiev, e nessas outras localidades, foram ataques proporcionados por mísseis de longa distância, terra, mar e ar. A aviação russa não entrou em território ucraniano, temendo exatamente ser derrubados, porque a Ucrânia está bem armada, está fornecida. Aí são as imagens da ponte que liga o continente russo à Crimeia, né? Essa ponte ela vinha sendo usada necessariamente para abastecimento das tropas, tanto que aí está passando, nesse exato momento, um trem carregando combustível para a Crimeia, quando exatamente um caminhão que veio em direção, que veio
cuja origem é Rússia, né? É a Rússia. Mas dentro de uma operação de inteligência, a Kiev ainda não declarou que esse ato foi cometido por eles, mas acredita-se sim que é um ato de defesa de Kiev, essa construção. Nas palavras do Volodymyr Zelensky, todo e qualquer ato, toda e qualquer construção russa em território ucraniano será destruído e rechaçará a presença russa. Essa é a declaração dele. Os Estados Unidos hoje, Barbosa, tem dificuldades, começa a apresentar dificuldades em encaminhar armamentos, em encaminhar projéteis, cartuchos, né, mísseis para essa grande defensiva, porque desde quando terminou a Guerra Fria, essa indústria armamentista diminuiu sua produção consideravelmente. Os Estados Unidos têm dificuldade. Hoje, o maior fornecedor de armamento para a Ucrânia, sem dúvida, o governo dos Estados Unidos, a figura do Joe Biden. Então, a gente vive, sem dúvida, um potencial perigo de uma guerra nuclear, exatamente por conta do uso dessas armas, nós chamamos de armas táticas nucleares. A Rússia, em uma situação provocada, ela pode responder e responder pesado, exatamente porque a Rússia está vivendo um momento também crítico. Ela tem dificuldade em fornecer operadores, ou seja, militares, tanto que o Putin convocou 300 mil soldados, algumas pessoas fugiram da Rússia, né, para não servir nessa guerra genocida. Putin começa a ter dificuldade com a opinião pública, né, porque a internet, embora existam limitações na mídia, mas a internet ela consegue extrapolar. Aí está mostrando o mapa da anexação para Putin. Toda essa área aí do leste até o sul pertence hoje à Rússia. E para vocês saberem, aí é uma área extremamente estratégica, né? Nós temos aí o Mar de Azov, que tem uma área fantástica aí de portos, mas também ali próximo a Odessa também, o porto de Odessa é um porto de movimentações do ponto de vista estratégico extremamente importante, que vai ligar depois ao mar, que liga ao Mar Negro e que depois ao Mar Mediterrâneo. Então, a gente vive essa situação, não está sendo fácil, o G7 se reúne hoje para deliberar sobre o assunto. Ontem também eu vi menções do presidente do Japão falando sobre a Coreia do Norte, que acabou fazendo passar mísseis, né, pelo céu do Japão. Já teve também Taiwan envolvida, a Coreia do Sul revoltada, né, com a questão da Coreia do Norte também está fazendo esses exercícios. Agora todo mundo está fazendo seu exercício. Você, Roberto, pela experiência, né, como um técnico nessa área, um mestre, você acha que nós estamos a quantos passos de uma terceira guerra mundial? Porque caso estoure uma bomba como essa, né, todos os países vão acabar se envolvendo, né? O que é que você acha? Qual é a sua verdadeira opinião sobre essa possibilidade? Veja bem, Barbosa, eu tenho acompanhado os analistas internacionais e tenho feito algumas leituras sobre as inteligências dessas, do Ocidente principalmente, né? Uhum. O que acontece? Admitir uma terceira guerra mundial, antes, se não se admitia, se dentro de uma análise acreditava-se que a possibilidade era zero, agora já não existe uma possibilidade zero, mas ainda é uma possibilidade remota de guerra de proporção mundial, que aí atingiriam todos os continentes. Mas é possível, sim, uma guerra de dimensões gigantescas. O ditador da Coreia do Norte, ele continua provocando. Recentemente, como você bem falou, ele encaminhou, né, ele disparou um míssil de longo alcance que cruzou o céu do Japão e depois caiu no mar do Japão, demonstrando a sua alta capacidade, se aquele míssil ele quisesse atingir alguma área do Japão, com um artefato explosivo, talvez nuclear, ele tem capacidade de fazer isso. E o ditador coreano, norte-coreano, ele sente muita vontade, porque hoje, se antes ele estava isolado, há 10 anos atrás, hoje ele se sente muita vontade, porque ele hoje mantém conexão, diálogo com Vladimir Putin, ele mantém diálogo também com a China, e ele hoje está se sentindo muita vontade para fazer isso. Existe uma possibilidade, é um caso de um erro nesse sentido, um míssil, ele atinge uma das cidades mais movimentadas do Japão, ou a Taiwan mesmo, que está ali no caminho, pode haver problemas sérios em razão desse erro crasso, de um erro de cálculo, vamos dizer assim, é o que se admite.
Se antes a gente não tinha a possibilidade, há 10 anos atrás, de uma terceira guerra mundial, envolvendo todos os continentes, países de todos os continentes, hoje a gente já tem uma possibilidade, ainda remota, mas tem possibilidade. No caso de Putin utilizar as armas táticas nucleares, aí sim vai envolver toda uma negociação, todo o ajuntamento dos países do G7, dos países da OTAN, porque aí começa a ter uma ameaça muito séria à paz mundial. E aí, a partir daí, dentro de uma construção, pode sim ocorrer o envolvimento de outras nações, porque existe um perigo, o perigo ele é eminente agora, né? Uma vez que antes a gente não tinha isso, hoje o próprio Vladimir Putin admite utilizar armas táticas caso ele considere que a soberania nacional russa seja atingida. Ô Roberto, os Estados Unidos também estão fazendo uma sanção industrial, econômica à China, né? Proibindo que a China receba componentes para montar CIs, né? Chips de computadores, de eletrônicos, que geralmente saem dos Estados Unidos, a matéria-prima para ela montar esses equipamentos na China. Isso também parece como uma provocação, né? É como se você estivesse botando mais lenha numa panela que está fervendo, começou a ferver e pode chegar a 200 graus aí rapidinho, hein? Perfeito, é isso aí. Agora, essas sanções à China acabam não surtindo efeito, porque a China tem outros fornecedores, né? E a China tem uma linha de produção em que ela consegue produzir tudo, talvez não sendo autossuficiente no primeiro momento, mas em um planejamento de longo prazo, a China pode ser autossuficiente nesse tipo de produção. As sanções impostas pelo Ocidente, aqui quando eu falo Ocidente, eu estou falando ali necessariamente os países da OTAN. A Rússia, ela não está surtindo efeito porque a Europa, majoritariamente, era dependente da energia russa, né? Então, por exemplo, a gasolina, o óleo diesel, muita gente não entende porque, agora não, né? A OPEP reduziu sua produção de petróleo e com a redução de petróleo eu tenho uma oferta diminuída, mas minha demanda continua alta, então o preço dos combustíveis sobe. Aí, explicando por que hoje no Brasil a gasolina está mais barato que o óleo diesel. Historicamente, o óleo diesel sempre foi mais barato. Exatamente por conta da guerra, da invasão da Ucrânia. Por quê? Uma vez que Putin reduziu a oferta de gás para a Europa, e a Europa precisa de gás para gerar energia, e o inverno está chegando aí, vai precisar para aquecer as casas. O que é que se está fazendo? A Europa está comprando muito óleo diesel, muito óleo combustível, para abastecer suas termoelétricas. E aí a gente acaba tendo uma procura muito grande por óleo diesel, e isso é lei de oferta e procura. Se eu tenho uma demanda muito grande e a oferta continua sendo a mesma, esse preço do óleo diesel tende a aumentar como aumentou, e por isso que está mais caro no Brasil. Independentemente das movimentações que fez aí o governo federal, no sentido de baixar as alíquotas de imposto do ICMS, antes do IPI, PIS e COFINS. Roberto, só para encerrar, não vou tomar muito do seu tempo, mas para a gente encerrar, eu queria que você falasse de uma possibilidade também que se coloca hoje, caso, né, a Rússia venha usar mísseis submarinos, que estão em submarinos, né, nos mares aí do mundo, principalmente ali aos arredores, esse míssil seria lançado, claro, para a Ucrânia, né? Essa é a ideia. Mas que eles poderiam partir vários cabos de comunicações internacionais que atravessam ali os mares, né? E isso causaria um apagão internacional na internet. Existe essa viabilidade, Roberto, no seu ponto de vista? Olha, tanto existe que no gasoduto Nord Stream houve um atentado nesse sentido, né? O Putin delibera isso, ou direciona isso a países do Ocidente. Como que esses países que são dependentes iriam cometer um ato dessa natureza? Acredita-se que foi exatamente uma ação dessa. Uma destruição para cancelar, para parar totalmente a oferta de gás para a Europa a partir do Nord Stream, né? Que é aquela parte do maior gasoduto que leva esse tipo de produto, né, de hidrocarboneto para a Europa, para abastecer a Europa do gás russo. Isso é provável? Pode acontecer, sim. Entretanto, a nossa comunicação depende ainda maciçamente, porque melhora a comunicação com os submarinos, né, os cabos submarinos,
Mas hoje, majoritariamente, a gente tem uma constelação de satélites que favorece a comunicação. Mas uma ação dessa natureza pode necessariamente ocorrer um apagão. Mas a própria Rússia também seria prejudicada em um determinado momento. Mas nenhuma arma ou nenhuma tática está colocado de lado, né? Inclusive a Rússia pode utilizar em um determinado momento o que nós chamamos de armas táticas nucleares, e isso é rechaçado por qualquer outro país, né? A proibição de armas nucleares. Acontecendo isso, aí sim pode provocar uma guerra de precedentes inimagináveis antes. É daí que se fala do famoso Armagedon, né? Uma guerra nuclear, ninguém ganha, todos perderão, né? É verdade. Mas aí, Roberto, mas aí do jeito que estão fazendo com Putin, né? Porque a OTAN e os Estados Unidos estão colocando ele já numa condição de criminoso de guerra, está acuando ele de todo jeito, né? Contra uma parede, e vai ter um momento que ele não vai ter saída. Ele vai falar, ó, eu vou perder essa guerra, eu vou sair daqui como criminoso de guerra, vou ser julgado e condenado, então que exploda o mundo. E aí pode apertar lá o famoso botão vermelho, né, e autorizar aí essa destruição aí para vários países, né? Meu receio é esse aí, né? Você tocou num ponto que é justamente o que eu penso. Eu acredito que ele chegar a pensar assim, ó, se eu sair de boa, vai acontecer, eu vou ser julgado. Se eu sair depois de fazer um estrago grande, vou ser julgado também. O que é que você acha? Qual o seu ponto de vista dessa situação? Veja bem, o Putin já está sofrendo uma tensão, uma pressão da opinião pública russa, né? Que apesar de toda a mídia oficial ser controlada pelo Putin, você tem a internet que as pessoas conseguem ter outros pontos de vista, inclusive produzir coisas, né? Você consegue a internet e dentro de um contexto você consegue tanto ter acesso como fazer material e encaminhar. Embora o Putin proíba isso tacitamente, tem toda uma lei de controle. A opinião pública, Putin já está tendo dificuldades. Agora, isso no passado já aconteceu com Adolf Hitler, né? Ele começou a invadir e fazer aquela guerra sem disparar um único tiro. Chegar com a presença dos seus Panzers, chegar com aquela presença da Lufthansa, que era a aeronáutica mais poderosa do mundo, e pelo poder bélico, as pessoas se calavam. E ele foi crescendo, e chegou um momento que a Europa precisou se posicionar, e depois os Estados Unidos entraram na guerra com ataque a Pearl Harbor, por parte do Japão. Os países, a própria ONU, que são enfraquecidos em algum momento pela atuação do antigo presidente dos Estados Unidos, ela agora começa a fazer uma reconstrução nesse sentido do ressignificado, né? A ONU, ela precisa se posicionar, ela está fazendo isso. E, assim, sinceramente, Barbosa, os países não podem se calar diante desse intento belicoso do Vladimir Putin. Ora, se a gente cala agora, você começa a fortalecer ele para que no outro momento ele fique muito forte. Daí a importância das sanções. Por outro lado, a gente vê uma Europa dependente do gás russo. E aí a substituição do espaço de tempo é praticamente impossível. Vem o inverno aí, eles vão sofrer bastante. Portanto, eu acredito que sim, as sanções devem ser fortes. Os países, o G7, o G21, que antes incluía a Rússia e hoje ela está fora do clube, mas os países da OTAN, eles precisam se posicionar nesse momento, porque o Putin ele começa a se enfraquecer, fazer um trabalho estratégico nesse sentido, mobilizar a população russa. O Putin não é considerado lá como um deus, como era o Adolf Hitler no período da Segunda Guerra Mundial na Alemanha, e é preciso começar a desmontar, desmobilizar e fazer com que a opinião pública comece a pressionar o Putin. O fato é que o Putin tem sim muito poder na mão, e se os países da União Europeia, se os países da OTAN deixarem ele andar ao livre sabor do vento, ele pode ficar muito forte. Eu acho que o momento agora é de sim fazer pressão, porque Putin, ele é um cara que não tem freio, né? Ele pode sim usar as armas táticas, mais cedo ou mais tarde. E a gente não pode deixar ele se fortalecer para utilizar essas armas táticas como bem quer. Ok, Roberto. Obrigado mais uma vez aí pela sua participação, enriquecendo aí nosso TVI News, hein? Ok, um forte abraço e estou à disposição. Qualquer coisa é só chamar. Valeu, meu amigo. Um abraço, boa tarde. Conversamos aí com o geólogo, né, mestre em geografia, ele que é professor, né, Roberto José, cara preparadíssimo aí, né, falando de geopolítica aqui no programa
política internacional. E aí, minha amiga, vamos encerrar o programa. Cadê Carol? Mais uma vez Vá ele pro nos seu lugar, mostrou, Carol, né? para encerrar o programa. Mais uma vez ele nos mostrou a importância do posicionamento político. A gente está vendo aí novamente como é importante os políticos se posicionarem. É isso aí. Bom, Carol, boa tarde mais uma vez. Obrigado, né, mais uma vez por ter vindo aqui ao programa, né? Você que escolhe o dia, né? Hoje você está no lugar da Toné aí, né? Tá. Isso aí morreu de saudade de mim, não foi? Conta aí, você estava morrendo de saudade. Ela escolhe quando vai estagiar, né? Trabalhar. Ele estava com tanta saudade de você, Carol, que todos os dias ele estava me chamando de Carol no ao vivo. É muito amor. Né? Tá certo. Todos os dias ele vinha A falar Rosa, comigo. é o costume, né? Dias para me ter aqui de volta, mas estou aqui para a alegria de Barbosa. Pronto, e a partir de amanhã você vai estar aqui junto com a Rosa aí, sozinhas aí, as duas, hein? Vai partir, galera. Olha, não fala assim não, pai, não vou partir, né? Ele vai nos abandonar Vou temporariamente. ficar na produção, só observando vocês aí na produção, tá certo? Para um passeio. Quem tá chegando aí é o nosso amigo João. Um abraço, João. O homem do PTN, né? PMN. É o cara que botou pancadinha aí na fita. Vai conversar aí daqui a pouquinho com Denilton Dias, Denilton Silva Santos, Denilton Santos no Alerta Cidade, ao vivo, aqui na TVI. Um abraço, Rosa. Um abraço, até amanhã, Barbosa. Se Deus quiser, né? Vou acompanhar vocês nos bastidores amanhã em diante aí, tá bom? Um abraço, Carol. Uma boa tarde. Até lá.